Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Manari Talks. Esse aqui, do meu lado esquerdo, direito do vídeo, Thiago Marmo. Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos a todos os nossos ouvintes que estão no YouTube, no Spotify. E esse daqui, você esqueceu de se apresentar, né? Perdão. Esse aqui é o Camaroto, Vitor Camaroto, meu parceiro. Tá certinho. E agora... agora estamos aqui em oferecimento de Manari Digital, manaridigital.com. A sua... Sem BR. Sem o BR. Agência de marketing digital que vai escalonar os seus negócios de uma maneira incrível na internet. Eles têm produtos para redes sociais, para sites. Diversos planos diferentes para os quaisquer que sejam o tamanho da sua empresa. Então, dê uma olhada lá, manaridigital.com. E, além disso, NUCCI Produções. NUCCI Produções, o estúdio que estamos aqui com o nosso querido convidado. E para você que quer produzir qualquer coisa dentro de estúdios, produções fonográficas como trilhas, como bandas, como podcasts, vinhetas. Podcast é só o nosso. Não, brincadeira. Mensagens sensuais para a sua amada perdida. Fazemos todos os tipos de gravações aqui na NUCCI Produções. Então, o @NUCCI Produções, NUCCI Produções, @Manari Digital, MANARY Digital. E você vai dar uma olhada nos nossos patrocinadores incríveis. Boa noite, Thiago Segex. Boa noite, pessoal. Boa noite a ambos. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer de estar participando aqui. E acho que já embalando, você falou da questão de mandar um áudio para a amada querida, né? Acho que hoje em dia a gente já nem tem mais isso. Hoje, nada mais do que o pior áudio que a gente pode receber é o gemidão do WhatsApp. Esse seria péssimo, cara. Eu tenho um dom para cair sempre. Vou te falar. Exatamente, eu vou Incrível. confessar que acho que tem o quê? Umas 2 semanas. Provavelmente vai estar ouvindo aí. Um amigo meu me mandou, tava no mercado, tava fazendo a compra lá, ele acabou mandando. E era um vídeo dele lá fazendo, acho que ele tava fumando e ele mandando, ele falou: "Não, aumenta o som que é interessante, né?" Eu, puta, cara, caí na pegadinha de aumentar. Eu encheio. Falei, putz, todo mundo no mercado olhando. Eu falei assim: tá na pandemia mesmo, acho que não tem nada. Não, e tinha dado uma diminuída nisso, né? Depois voltou, né? Tinha. Gemidão? E voltou de maneiras diferentíssimas. Não, Tipo... eu lembro, tem um cara que trabalhava comigo, o Tarcísio, ele tá nos ouvindo com certeza. Ele era viciado em gemidão, né? Ele só, ninguém mais falava de gemidão, não tinha mais. Uma época que não tinha, ele ainda só trabalhava com isso. Um dia eu pedi pra ele fazer um puta bagulho cabuloso no trampo. Ele me mandou um áudio super sério, assim, falando, e eu ouvindo no meio do tribunal. Aí, do nada, no meio do áudio, o cara conseguiu colocar um gemidão. Ele é doente. Os caras fazem edição com o gemidão, né? Porque Sim. Antigamente você caía fácil no bait, porque o cara só mandava um áudio e você falava, pô, Era beleza, o áudio eu vou aqueles ouvir. 6 segundos padrão, Exato, né? você fala, vou ouvir aqui porque não deve ter nada, né? Mas agora os caras fazem a edição. E a gente trouxe o Thiago Pra falar só sobre o gemidão. do WhatsApp. Porque o Thiago é o Exatamente, criador era do isso. gemidão do WhatsApp. Na verdade, foi eu que mandei o gemidão pro Thiago dentro do tribunal, enquanto ele tava pedindo, mas... Não, brincadeira. O Thiago é um cara que tem uma história interessantíssima. A gente tá aqui pra conversar um pouquinho sobre a história dele e pra seguirmos esse papo maravilhoso. É isso aí, Já Thiago. está. Bora lá, tendo. bora lá. Quer começar, Marminho? Posso começar pelo padrão? Padrão. Eu vou dar um padrão. mini spoiler, Padrão né? Manari O pessoal Talks. provavelmente já viu na legenda do vídeo, né? Que você é o cara do marketing digital. Mas Exato. antes disso, tá ficando muito clichê isso das entrevistas, mas eu gosto. Eu também Você gosto me perdoa? pra gente ter um background, porque pra galera que tá assistindo, é isso que o Manari Talks é. A gente tá conhecendo o Thiago a primeira vez. Exato. Exato. Tanto que Então- me restringiram de falar aqui antes, tá? A gente ficou sentado nessa sala. A gente tem quieto. censura aqui. Exatamente. E eu não pude falar enquanto não começasse. Não, então, Thiagão, eu queria saber, cara, muito antes de você pensar em trabalhar com marketing, como que foi sua infância? Tipo, o que você curtia fazer? Onde você cresceu? Quais eram os seus hobbies? Bom, vamos lá. Caramba, vou puxar bastante aqui. Pode, fica à vontade. Mas, cara, assim, minha infância sempre foi muito próxima dos meus familiares. O pessoal, eu costumo dizer que o pessoal lá em casa é uma das... Não diria uma das poucas, mas o pessoal em si é sempre muito reunido. Tem a casa que a gente fala que é a casa das tias, né? Que no caso é a casa que eu tô hoje, mas é uma casa que tá todo mundo lá junto. Pelo menos a cada final de semana tem ali 10, 12 pessoas juntas. Então eu acho isso muito legal, porque tá todo mundo reunido. Tem suas brigas de família como Desde todas têm. moleque. Desde sempre, né? Desde criança ali já... Por mais que tava com a minha mãe e com meu pai, a gente morava em outras casas normalmente, mas de final de semana tava sempre lá, todo mundo junto, né?
Teve uma parte desse período também, enfim, passei por um processo de separação de pais. Mas então, em algum desses momentos que eles não estavam juntos, eu acabava ficando ali mais com elas, com as minhas tias, na casa delas, né? Por isso que se tornou a casa das tias. Sim. E assim, aí foi onde foi muito do crescimento da minha infância, de tudo que eu passei, porque como eu morava lá, né, nessa rua, inclusive até mandar um abraço aí pro Rodrigo. E foi um amigo meu que eu conheci. Abraço, Rodrigão. Um amigo meu que eu conheci lá na rua. Foi engraçado que, sei lá, cara, eu tinha uns 5 anos, mais ou menos, 6, 7, uns 5, 6 anos. E ele tava fazendo 4, assim, uma coisa desse jeito. E a mãe dele pegou as crianças que estavam ali na rua e tal. E mais era eu e um outro. Falou, quer vir no aniversário, vou fazer um bolinho e tal. E, cara, desde lá a amizade foi assim, até hoje a gente conversa, enfim, é uma puta amizade ali. Eu não tenho irmãos, né? Então eu digo que ele e um outro amigo meu são meus irmãos ali, não de sangue, mas de fé ali, de tudo, porque tá sempre junto. Mas muito dessa parte da infância, além de passar com a família, com os amigos, eu fui muito de estar em casa mesmo. E assim, cara, é legal porque eu gostava muito de desenhar na época, né? Ainda gosto, hoje só rabisco uma coisa ou outra. Na verdade, faz muito tempo que eu não faço isso. Mas eu gostava muito de desenhar e eu lembro que na época, sei lá, da 6ª, 7ª série, eu desenhava carros em um caderno que eu tenho até hoje. Esse caderno eu acho muito legal. Porra, é uma coisa que eu penso assim, cara, eu vou dar isso aqui pro meu filho ou pra minha filha pra mostrar, porque era fantástico, assim, era uma coisa que eu fazia. E era sempre carro de lado, existia um padrãozinho que eu desenhava, era bem legal. E eu sempre pensei assim, cara, eu vou criar um carro. Eu lembro que na época eu tinha até pensado na marca, era uma coisa como, acho que era SG, porque vem do sobrenome de Segex. E aí eu pensei assim, não, vou fazer que nem a Mercedes, que faz a Mercedes e coloca os números. Então eu vou pôr SG e os números na frente ali pra falar que é o carro. Já tava com o pensamento longe, né? E é legal isso porque eu pensava muito nessa fase de tipo, acho que eu quero trabalhar com alguma coisa envolvida, eu gostava muito de carro. E aí já passando uma parte do ensino médio, no ensino fundamental. Enquanto eu estava no ensino fundamental e tudo, eu tive a possibilidade de fazer um cursinho, né? E aí eu pensei assim, cara, eu quero fazer uma escola técnica, né? E aí já engajando e entrando ali na área, eu falei, quero fazer uma escola técnica. E aí comecei a fazer o cursinho, era extremamente puxado ali na época. Porque assim, você tá no ensino fundamental, cara, você vai na escola... Você estava de manhã e de tarde? Cursinho pra entrar na escola técnica. Cursinho pra entrar isso na escola fundamental. técnica. Do fundamental pro médio. Exato. Pra começar, Né? pode Tava dizer. sério ali, mais ou menos. Que é mó isso. concorrido, né? Tipo, sim, normalmente nas ETECs você tem. ETEC. Exatamente. Tipo, ou era ETEC ou era Senai, né? Que era um dos dois. Sim. Mas aí eu até pensei em fazer a parte do Senai, mas o Senai você não faz a escola junto. O da legal, se não me engano, você não fazia a escola junto. Acho que é só o técnico. Mas da ET era legal que você fazia o ensino médio junto também. Sim. E assim, era muito louco, porque, cara, eu era o aluno do ensino fundamental que, sei lá, queria chegar em casa e assistir Dragon Ball Z, Naruto, Quem nunca? no almoço, sabe? que a gente gosta. Exato, e eu ficar jogando o dia inteiro videogame ou fazer algum esporte. E era bem legal isso, porque eu ia na escola e depois eu saía, já tinha que ir pro cursinho. E assim, é legal porque eu sempre fiquei muito em casa. E aí você já começa a criar aquelas liberdades, assim, de tipo, pô, vou de ônibus e tal. E querendo ou não, você vai jogando pra vida, né? E, tipo, você pensa hoje em dia... É que hoje em dia eu acredito que esteja mais acelerado esse processo. O pessoal já, sei lá, 10, 12 anos tá pegando ônibus e indo aí. Nossa, viu que eu tinha a impressão que era o contrário hoje em dia? Que hoje o pessoal tipo, não a vai galera mais. demorava mais pra fazer as coisas sozinho. Eu não sei se é a impressão Depende do minha. pai e da mãe, né? Sei lá, por exemplo, o meu irmão, eu tenho 2 irmãos, né, mais novos. Você tem 3? Eu tenho 3 irmãos mais novos. Só esqueci um irmão, só. Não, perdão, é que eu tava falando dos irmãos filhos do meu pai. Um deles tem 17, o outro tem 11. O Lucas, 10, 11. 2009, 11. Então, cara, assim, o Lucas, ele só ia pro colégio com o Gustavo, mas o Gustavo começou a ir pro colégio com uns 14 anos sozinho. É o que meus pais fizeram comigo também, com uns 14, 13, eu comecei a ir sozinho. Mas depende muito da família, né? Depende de criação. Isso aí, putz, Sim. não tem sendo regra. bem sincero, assim, não sei, eu não vejo muito hoje a criançada mais assim, na época que a gente tava possibilitado de pegar monotrilho, trem e tal. E até mesmo ônibus, isso nem existia, né? Eu lembro que eram até os antigão. Mas aí foi quando começou assim, que eu pegava os ônibus pra poder ir pro cursinho. Então já foi como comecei a tomar, não as pancadas da vida, lógico que não, mas você começa a acordar e perceber algumas coisas Como é que diferentes. Você funciona, né? exato, Não você é fala, uma pancada, mas é como é que funciona. não é só chegar em parada. casa depois da aula e talvez não fazer a lição de casa e só Exato. jogar e já era, né? Não era assim. E aí eu fiz o cursinho, tive a possibilidade de fazer o cursinho, estudei bastante ali na época. Sempre fui um pouquinho dos CDFs da sala, assim, né? Da Porque hora. minha mãe sempre focou muito isso em mim, tipo, não, vai estudar porque
Meus pais não tiveram tanta possibilidades quanto eu tenho hoje, então eu pego isso pra mim e falo não. E não só elas, como minhas próprias tias também, que assim foram uma base fundamental pra minha estruturação. Elas sempre falaram, não, elas me pagaram um curso de inglês, então assim, pra isso eu sou extremamente, você a ser quem você extremamente grato, porque eu sei que, às vezes não utilizando tanto, mas me abriu portas assim, imprescindíveis, que não tendo curso não aconteceria, né? E elas sempre falavam, a gente às vezes não teve a oportunidade de estudar, sua mãe não teve, então vai atrás, né? Porque minha mãe vem de uma criação onde, por exemplo, o pai dela era aqueles pais mais rígidos de tipo, a filha minha não vai sair pra estudar, vai ficar em casa ajudando. Então era bem diferente a história ali, né? Exato, a época exato. É foda. A época é... E aí ela sempre apoiou muito pra poder fazer, pra poder estudar, então... E eu sempre peguei isso pra mim também, de tipo, não, cara, eu vou ir atrás, vou fazer, quero... ser sempre o melhor. Foi atrás do Elas fizeram você dar valor pro negócio, perfeito, né? perfeito. Foi exatamente Porque tem muita gente que, tipo, por mais assim, tipo, às vezes os pais não tiveram as mesmas oportunidades, batalharam pro moleque tá lá, só que o moleque não consegue dar valor, né? Exatamente. Tipo, tem que chegar junto também, explicar pra criança, né? Pra ela entender mesmo, né? Tipo, a oportunidade que ela tá tendo. Sim, total. E o que eu vejo muito disso, por exemplo, às vezes quando o pai tem a condição de dar isso, às vezes parece que a criança não dá muito valor, sabe? Porque com certeza. eu acho que isso vem muito da segurança dela, de algo do tipo, tudo bem se eu não fizer, eu vou ter meu pai e minha mãe aqui. Sim. E aí quem já não tem tanta essa possibilidade, eu acho que já fica mais inseguro, tipo, cara... Não pode errar, né? Exato, eu sei que minha mãe talvez não tenha tanto assim e tal, então acontecia um pouco disso. E como eu falei, né, tinha as indas e vindas de separação entre ela e meu pai, enfim, mas a gente sempre tava junto, ela sempre me ajudando muito junto com as minhas tias. Fiz o cursinho e aí tive a possibilidade de entrar no ensino médio, e aí sim eu passei na ET, na época eu estudei lá na George Street em São Caetano. Cara, eu vou te dizer que não se compara com hoje, mas foi assim, a segunda melhor época da minha vida. É mesmo? Se vocês me perguntassem assim, se a gente tivesse uma máquina do tempo aqui, vocês falassem, cara, onde a gente vai voltar hoje? Eu falei, não, na época do ensino médio da ET. A segunda melhor época? Fantástico. Agora é a melhor? Porque agora eu acredito que seja a melhor. Mas se a gente fosse perguntar, escolhe uma que não seja agora, com certeza seria ela. Entre agora e meu ensino médio, eu voltava correndo pro meu ensino médio. Nossa. Eu amava. Entre hoje e o ensino médio eu ficaria. Eu tenho outras épocas. Nossa. Minha época de faculdade eu acho que eu voltaria assim. Pelo que eu podia fazer, tipo... É que faculdade, tipo, sei lá, eu já trampava desde o primeiro ano, então, tipo, eu não tive aquela fase vagabundo na faculdade que nem, tipo, no colégio, sabe? Eu tive uns 2 anos, porque eu mudei de curso, né? Então, enquanto eu fiz engenharia, minha fase foi 100% vagabundo. E aí, tipo, e sua vida tava animal na época, você tava curtindo pra caralho quando você mudou pra essa... Quando eu mudei pra lá, pra o ensino médio, primeiro que foi a primeira conquista que eu tive na vida, né? Sim. Que, tipo, era a prova, cara. Então, você tem que acertar as questões. E, assim, foi o primeiro desafio de você ir fazer a prova da ED. E aí você pensa assim, hoje, depois a gente acaba ficando calejado de tantas vezes que eu fiz Enem e tal, a gente caleja um pouco de prova, mas na época, assim, foi, puta, cara, molecão, prova, né? Diferente de você já tá, tipo, no fim do ensino médio, já tá treinando pra vestibular, por exemplo. Não é comum as crianças da cidade, adolescentes, se habituarem a fazer essas provas, né? E é assim, era uma prova que te colocava, sei lá, acho que era 4, 5 horas dentro da sala, não pode errar gabarito, era assim. Você já entrava numa pressão total ali que você já falava, cara, qualquer coisa que eu errar aqui vai ser... Ainda tem a questão pra errar, além das outras coisas que eu não posso errar. Você caiu naquela coisa que muita gente da cidade tem, até é legal falar isso, que se tivermos ouvintes mais novos aí, muita gente começa a ver os amigos como rivais. Cara, eu não peguei a fase de ver amigos como rivais, porque na escola que eu estudei, não era uma escola pública também, a galera a criançada ali na época não tava muito afim de nada. Não, ali. Tanto que eu sei que da minha sala, por exemplo, eu fui o único que passou, assim. Tipo, não tinha ninguém que tava tentando nem nada. E querendo ou não, a gente vê a evolução dessas pessoas. Eu tenho muitos amigos dessa época, uma época que me marcou muito, mas você vê que alguns não tiveram tanta possibilidade ou talvez não quiseram seguir no estudo. Então eu não tinha tanta essa rivalidade nesse momento. Que eles talvez não estivessem tão maduros quanto você no sentido de focar. Exato. Eu acho que eles não estavam tanto com o pensamento. É porque assim, como eu te falei, minha mãe e minhas tias colocavam na cabeça e assim, eu ficava com aquilo tipo, cara, eu preciso... Agressões aqui. Eu preciso passar ali porque vai ser uma conquista pra mim e pra elas, e, enfim, uma realização, né? Mas eu não via como rival, mas eu lembro que quando eu fui fazer assim, eu tinha uma coisa que eles ensinavam no cursinho, que era tipo, olha, japonês, tenta atrapalhar. Era sempre assim. Um baita preconceito. E assim, cara, na hora que ele for responder, você abre o salgadinho e faz barulho pra ele errar. Umas coisas assim. Perfeito. O cursinho, falando no cursinho também, foi uma época assim. Eles falavam sério?
Não, eles estavam brincando, né? Porque daí tá Mas, não, eles brincavam. Mas no cursinho, assim, foi uma época fantástica também, porque você pega professores dentro de cursinho que você fala, cara, é completamente diferente da minha escola. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de fazer assim. Eu fiz, é absurdo, Cara, eu fiz junto com o colégio também pra entrar na faculdade. Então, no meu último semestre do terceiro colegial, eu fiz cursinho e colégio. Só que eu não podia ter essa piada porque eu fiz etapa, tá ligado? Ejapa. Só tem, Zoeira, brincadeira, gente. Só tem orientais, tipo, só tem não, né? A maioria lá, a galera, eles gostam do colégio. Enfim. Mas foi uma época interessante na minha vida porque foi a única vez que eu tive que estudar de manhã e de noite. Eu nunca mais tive que, tipo, no mesmo dia, ter aulas de manhã e de noite. Nossa, era todo dia o cursinho? Era todos os dias. Caralho. Era todos os dias de Seu também? agosto até... O meu também. O meu, é legal falando disso, até adiantando um pouquinho, mas o meu cursinho, o meu técnico era assim. Depois, eu fiz o cursinho assim e depois eu fui pro técnico assim. Então era engraçado porque eu estava na escola de manhã e eu tinha que sair 12h20. E aí eu tinha que voltar às 6 horas da tarde pra sair 11h30 da noite. Você é louco. E é surreal, porque quando você tá... Eu também, tipo, eu saía do cursinho 11 horas, 11h30. E eu nunca tinha tido... Eu não tinha o que você teve no ensino fundamental pro médio, que era a experiência de ter passado por isso. Exato. Então, no terceiro colegial, eu lembro que, cara, as 3 primeiras semanas assim foi... Você tava destruído. Exaustivo demais. Eu tava destruído, não conseguia nem fazer Aquele nada. negócio que você olha pra Perdi trás e fala, interesse. como eu conseguia fazer isso? Perdi interesse em videogame, perdi interesse em tudo. A minha cabeça tava voltada, mano, 100% pra vestibular. E graças a Deus eu passei direto, passei numa faculdade pública. Então, puta, valeu a pena o esforço, tá ligado? Sim. Mas exigiu, foram 6 meses, 4 meses, né? Porque é de agosto até outubro, novembro, aí já começa a prova, aí já para o cursinho também, tipo... Eu fiz até dezembro porque eu lembro que era na virada do ano, segunda fase de USP Unicamp. Uhum. Mas não passei nenhuma das duas. É isso aí. Eu cheguei a prestar também a Unesp, no caso, mas também não passei nessa época. Mas era bem legal. E aí, assim, no cursinho já foi um choque bem grande, porque eu tava no ensino médio, com os professores tentando explicar, no ensino fundamental, com os professores tentando explicar para os alunos, enquanto os alunos não punham fogo na sala. Então era mais ou menos assim, surreal, o contraste. Né? E aí você entra no cursinho, é todo mundo focado ali pra poder aprender. Uma pessoa ou outra que se silencia um pouco ali, mas enfim, às vezes ela não tá num bom dia pra tentar, mas... E o professor te prendia muita atenção, cara. Foi quando, assim... São bons, né? Exato. Os de cursinho, eles tinham umas técnicas, sei lá. Você achou isso também? Sim, total. Ou era técnica de fala, ou era técnica de ser engraçado, ou era técnica de contar uma história. Exato. Eu tenho uma particularidade muito grande que eu entrei no ensino médio já começando a gostar muito de história por causa de um professor meu do ensino fundamental. Eu lembro até hoje. Ele passou uma prova pra gente que tinha, tipo, 15 questões em datas diferentes e ele dava a data... 1980 e, tipo, o que aconteceu, tá? Sabe? Naquela data, tá ligado? Nossa, 1822, 1914, 1918. Você precisava falar tipo... muitas coisas ou só... Não, na verdade, assim, vamos supor, 1914, Primeira Guerra Mundial. Primeiro Beleza. título do Corinthians. Fica registrado. Também. Em 51 do Palmeiras, tá ligado? E aí, enfim, E aí foi quando eu comecei a gostar bastante aí dessa parte de história e comecei a ler e... Cara, aí falei, puta, legal isso daqui, né? Até chegou uma época da minha vida que eu pensei, falei, acho que eu vou ser professor de história. Eu gosto muito. Que da hora. Também, cara, eu curto também história pra caralho. Acho bem legal. E aí foi por causa disso, estudando, tipo... E eu falei, não, vou ir bem. E eu lembro que eu acertei, tipo, todas, assim. Eu falei, caramba, isso é muito legal, demais. né? E, tipo, você fica com aquela satisfação. E aí eu já entrei gostando. E no cursinho eu peguei um professor que era muito foda também de história. Então, assim, cara, era fantástico. Tipo, as aulas que ele dava, assim, você não precisava nem anotar, tá ligado? Tipo, eu sou uma pessoa que eu tenho uma memória fotográfica muito boa, então às vezes eu prefiro anotar, legal. mas ou só desenhar o que ele tá falando, só pra dentro do cérebro pegar aquela linha de raciocínio e voltar ao que ele inveja, falou. Mano. Mas às vezes eu tinha que anotar e prestando atenção assim, mas era fantástico a linha que ele levava. E aí fiz o cursinho, entrei no ensino médio. Aí no primeiro ano do ensino médio a gente não pode fazer técnico na época que eu estudei lá, né? Que faz, sei lá... O técnico não deixava? Não, tipo, a gente só podia fazer o ensino médio, o técnico, a partir do segundo ano. Ah, tá. Agora entendi. existem ensinos técnicos que são 3 anos, mas na minha época era só 2. No caso, o que eu fiz foi de 1 ano e meio. Entendi. Que foi muito engraçado. Eu entrei no ensino médio e assim, cara, foi fantástico. Foi a primeira vez que eu me arrepiei, porque naquela época tinha trote, então, tipo... Pô, irado, tipo uma faculdade com 15 anos, total. tá ligado? E exatamente. Você pegava os Loucura. caras que estavam lá e você falava, mano, os caras gigantescos, assim, os trotes. E era um negócio assim que os professores deixavam, os diretores deixavam, e era loucura. Eu lembro até hoje, na primeira vez que a gente saiu pra refeição, na época, pro intervalo, era tipo 10h40 que a gente... 11h30 que a gente... 10h40 e voltava 11h30. Perdão. Imagina. E
Ih, nossa, deixa eu pegar uma. Aqui. E aí o que acontecia, a ET, assim, ela tinha 2 andares, né? Então, tipo, tinha um térreo onde tinha a quadra, a área de lanche pra comer e tal, a cantina. 2 andares de sala. Cara, a gente tava, tipo, no último, assim, na hora que foi todo mundo sair, que era do primeiro ano, tava todo mundo embaixo batendo na parede e no muro, e os caras levavam um pandeiro e uma bagunça, assim. Nossa, e aí, uma tipo, selva. aquela. Vamos matar, bicho. E a gente. Tudo que o mar modelo. Cara. Exatamente. E a gente, cara, e aí deu aquela primeira assim, mas foi fantástico, foi muito legal. Eu não cheguei a tomar trote porque eu tive uma ajuda, um amigo também chamado Thiago. Todos os Thiagos são gente boa, Sim. cara. Isso é fantástico. Todos que eu conheço são loucos. Também. Você tá conhecendo hoje. Tem esse lado também, mas o lado Todos. de gente boa acontece. Também. Eu conheci ele dentro do cursinho porque ele tava no cursinho pra prestar pra passar pro técnico. E ele tava na mesma sala que eu e ele estudava na George Street. Então, tipo, foi uma coisa bem legal porque ele já estava lá. Eu falei, cara, eu vou passar. E a gente pegou uma amizade legal. E quando eu entrei, ele era o segundo, mas ele tinha um conhecimento porque tinha todas as regras de, tipo, segundo ano não pode fazer nada, terceiro ano dá trote em primeiro. Beleza, mas primeiro respeita segundo, segundo tá. respeita Entendi. primeiro. Você meio que se tem passou a- por do segundo com Não, ele. na verdade eu não cheguei a me passar, mas ele tinha muito conhecimento com o pessoal do terceiro, porque ele jogava bola e eu gostava muito de jogar, então ele já, vamos jogar bola ali e tal, não sei o quê. E assim, na época da ET, acho que essa é uma Você das jogava melhores bola no épocas. colégio? Sim, porque assim, foi uma primeira vez que a gente teve liberdade na escola. Pelo menos acho que todo mundo que entrou teve essa liberdade. Porque você poderia muito bem escolher entre entrar na aula de geografia ou você ficar na quadra jogando bola. Nossa, que Tipo, sonho. ninguém ia te tirar. Era fantástico isso. Inclusive, tá falando do Rodrigo, ele é um cara. Foi legal porque quando eu tava no terceiro ano, ele não conseguiu entrar. Eu falei, não, entra lá. Então, tipo, a gente estudou na mesma escola. Vocês estudaram na mesma escola depois, hein? Já se Exato, conheciam. exato. Sim, Irado. então, tipo, aí na minha educação física ele tava lá, na dele eu tava lá. Então... Uma pergunta, é público isso? Sim. Você não paga pela ET? Não, nenhuma ET você paga. Elas são gerenciadas pelo Centro Paula Souza, mas nenhuma delas você paga. Na época acho que era ETEC, agora é ET, não sei. E o ensino é bacana. Sim, sim. Da hora. eu tinha, assim, uma das minhas professoras fantástica, inclusive mandar um beijo pra todos os meus professores, porque sem eles Eu não também estaria amo aqui, todos cara. os meus. Meus pais são professores, Ah. então eu respeito pra cacete. Então, Eu e, amo assim, quase todos os meus professores. tem um Sempre outro, tem né? um tem sempre um pau no cu. Mas a gente tinha uns professores lá que, assim, era fantástico. Eu tinha uma professora que era Glaciete. Um exemplo, ela tem um prêmio, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas ela tem um prêmio. Não falando besteira, mas falando de uma forma errada. Mas ela realmente tem esse prêmio, onde ela, com mais outros 2 professores, descobriram como que Pitágoras chegou a determinada fórmula que era a fórmula. É né? mesmo? Então, tipo, ela tem esse prêmio, ela fala disso, ela tem um livro, a gente estuda no livro dela. Caralho, então, tipo, assim, mano, é outro nível, patamar. né? Irado Outro demais. Você fez patamar técnico de total. quê? Aí que tá a loucura, né? Eu entrei e falei, cara, não sei o que eu quero fazer. Tipo, eu gostava da parte do carro de desenhar, mas eu já fui perdendo um pouco daquilo. Lá tinha, mas o que acontecia, né? Lá tinha. Eu pensei nisso também. Tá aqui, ó. Latinha tá aqui, ó. E aí, o que acontecia? Tinha o ensino técnico de automobilismo lá, né? E eu pensei, cara, acho que eu vou fazer isso, só que era de noite. E aí, tipo, eu já comecei meio que com aquele receio, porque a mãe falou, mas você vai estudar de noite, 14, 15 anos e tal. Eu falei, não sei, acho que eu não vou. Preocupação Exato, padrão de mãe. padrão, né? E aí eu pensei e falei, cara, quer saber, eu vou fazer... acho que era manutenção... Não era manutenção automotiva, acho que não era mecatrônica. Automação industrial. Automação industrial. Era um curso assim que tava na época e robô e todo mundo, tipo... vai virar... Todo mundo vai virar robô, umas coisas assim. Tipo uma Beleza, loucura né? dessa. E aí eu falei, vou fazer. Aí eu prestei a prova de novo, pra você entrar pro técnico, você presta a prova de novo. Então eu já comecei a calejar daí. Prestei a prova, não fiz cursinho, fui bem lá, passei, entrei. Cara, na segunda semana, assim, eu já tava falando, não é isso que eu quero, tá ligado? É sério, mano? Não é nada disso do que eu quero. Nada disso. E eu acho que eu sentia muito mais exaustivo, porque pensa, você entra cedão na aula e de manhã você já é lotado de coisa, e aí de tarde você é mais lotado de uma coisa completamente diferente que você não quer nem saber. Tipo, sinceramente, admiro quem faça e tal, parte de mecatrônica, mas, cara, eu não. Não era do seu interesse. Exato. Perfil tipo, de então, pessoa. Não quero. Você curtia, tipo, a parte de desenhar, assim, Sim, eu tinha a parte muito esse- inventiva do negócio. Exato, exatamente. E isso é muito legal porque puxa muito do gancho daí de eu ter escolhido o marketing. Porque até então eu não tinha nunca pensado em, tipo. Você não tinha noção. Não. Só queria desenhar ou pensava que poderia trabalhar como desenhista, mas, tipo, nem chegava nisso, né? Não Tipo, tinha era uma noção coisa- do mercado, como Não, seria a sua nada. vida. Nada. E aí eu falei, não vai rolar, né? Falei pra minha mãe, não vai rolar. E fiquei meio ano sem fazer nada, só no ensino médio, estudando. E falei, e aí nos últimos 1 ano e meio eu presto automobilismo, vou fazer de noite mesmo. Aí prestei, passei. E aí comecei a fazer o técnico automotivo, tudo certo. Gostava até que bastante do conteúdo.
E na época, quando eu tinha entrado, eu pensei assim, cara, eu vou sair já daqui e vou começar a trabalhar, que foi aquela época que, acho que eu não lembro se foi, mas acho que foi o Kassab que instaurou aquela merda de inspeção veicular. Não sei se foi o Kassab ou se foi... Eu não vou lembrar disso. Eu sei que teve essa merda da inspeção veicular Alguém e era tirou a obrigatório pra inspeção você veicular. Sim, porque não faz sentido nenhum, né? E aí ele... E foi que a gente tinha que ir lá no Detran. Eu tô ligado do que ele tá Sim, falando. o Detran Não, tinha mano, todas nem umas lembro. paradas pra você poder fazer a inspeção, ou então você podia fazer o laudo numa mecânica, e aí já começou as Hoje em dia só trabalhas. precisa de laudo, acho que quando você vai transferir a propriedade do veículo, Sim, né? mas eu não lembro nem quem pôs, nem quem tirou. Nem mas eu. eu lembro que teve esse Eu papo. não lembro. Eu nem Eu acho lembrava. que foi o Kassab, acho. Vaga lembrança. Porque ele já colocou isso e acho que foi ele que parou com aquelas questões de você não poder publicidade, enfim. Uhum. E aí ele colocou isso e eu falei, cara, eu vou sair daqui. Na época eu acho que o salário tava 1.200 e você pensa, sei lá, 6, 7... Pera, deixa eu fazer as contas aqui. Quase uns 10 anos aí atrás, que você pensa assim... 2021. Porra, 1.200? Uns 8 anos atrás, aí você pensa, cara, 1.200 ali naquela época era fantástico. E aí Sim. eu, não, vou sair já do técnico e vou fazer isso, é isso que eu quero. Primeiro salário, pô. Exato, exato. E quero ajudar em casa também, porque na época meus pais separados ali já tinham separado de vez. E minha mãe mantinha tudo sozinha, e enfim. Aí eu falei, não, cara, eu quero isso aqui, beleza. E saí, e foi engraçado que quando eu me formei, tipo, uns meses depois que eu peguei o certificado tal, alguém, eu não lembro quem, mas teve a questão de, tipo, cortar. E aí, tipo, não ia ter mais e não precisava mais de inspeção. Então, tipo, era uma coisa que não precisava mais. Você tava Nossa. contando com Era uma coisa que eu nicho contava. que não... Porque Passou quando eles a não falavam, existir mais. Sim, quando eles falavam, tipo, no jornal, tipo, a gente quer as pessoas que fazem técnico automotivo. Eu falei, cara, vou estourar. Sim. Vou sair daqui, já vou entrar e trabalhar com o carro e mexer. E não foi o que rolou. Não foi o que rolou, porque eles tiraram. Eles, Nossa, tipo, acordamos aqui, não vai precisar mais de inspeção, não. É que nem o negócio do extintor lá, que, tipo, o negócio não funciona direito, Sim. tá ligado? Então. E aí eles tiraram e eu falei, tá, beleza, então vou mandar currículo. E aí, assim, primeiro emprego, novão no mercado de trabalho, não fazia ideia. Fiquei 1 ano nessa de, tipo, mandando currículo e tentando alguma coisa, cara. Eu mandava pra Sem GM, trampar, me inscrever. 1 ano, Não, assim. sem trampar, sem estudar, sem nada. Escrevendo os processos seletivos e mandava bala. Desesperado Exato. já. Total, Tudo, né? já tava me inscrevendo Aí, em banco, aí tá é, ligado? mano, é LinkedIn, Cato, jornal. É, na época eu revista. nem sei mas se na tinha época LinkedIn. tinha, na época não tinha É LinkedIn. verdade, eu vou de 8 anos atrás, não tinha nada. nem- É Não verdade. tinha. É Era, verdade, era não entrevista tinha por nada. telefone, ia naquelas agências de entrevista na época, a gente morava na Vila Califórnia. Aí tinha aquela de São Caetano que era Atende Fácil, que é tipo o CAT hoje Tô que ligado. existe. Então você ia lá e tentava ver emprego. Fui lá várias vezes, não achava. Mandava pra, sei lá, auxiliar administrativo de hospital, do Raio Parto e nada. Eu já tava começando meio desespero, mas sempre tentando na área automotiva. E aí eu comecei a perceber que pra você entrar na área automotiva, cara, ou é você conseguir entrar na GM através dos cursos de chamada, alguma coisa do tipo, ou você tem um familiar ou um pai que tá na área, cara. Porque os caras... Era muito engraçado que eu lembro... Isso foi a minha primeira revolta adolescente, tá ligado? Mas isso foi muito legal, porque eu fui numa entrevista uma vez, eu já tava de saco cheio, que tipo, nada chamava. E era entrevista pra uma loja de insufilme, que inclusive eu até passo na frente dela lá e xingo os caras. Mas foi uma loja de insufilme onde o cara chegou e falou, mas você não tem experiência, né, e tal. Eu falei, então, mas... se ninguém me der a oportunidade, eu nunca vou ter uma experiência. E aí foi quando deu o estalo que eu percebi, falei, cara, não adianta. Ou eu já tenho que estar mexendo no carro do meu Bagulho. tio, ou do meu pai, ou do meu avô que tem oficina, ou alguém que tenha. Porque senão esses caras não vão querer. E querendo ou não, faz um pouco de sentido, porque tipo, ele teria que me ensinar, e talvez ele não queira isso. Só que, desculpa, eu discordo, porque não faz sentido nenhum, porque um dos trabalhos dessas empresas tem que ser ensinar o funcionário, Sim. tá? Minha opinião. Depende, né? Foda. Às vezes o cara, Cara, tipo, não tem o perfil de Um ensinar. moleque de 17 anos, tá ligado? Sim, mas tipo, dá pra Na entender época. também um cara É. que, sei lá, não quer ensinar, não sabe ensinar, ele precisa de alguém Porra. pronto. Não, eu sei lá, eu acho que Não, é a obrigação das empresas. eu também um moleque acho desse, assim. Você cobrar a experiência de uma pessoa de 17 anos, não pode. Qual Sim. experiência essa pessoa tem na vida? Não, Nenhuma. é o que eu falo, eu acho que é tipo muito melhor pra empresa de todas as áreas investir na pessoa, tipo, falar assim, pô, curti esse cara, eu vou ensinar e vai ser muito mais da hora Exatamente. do que eu contratar outro moleque que já sabe um pouco. Exato. Mas tipo, porque depois de certo tempo, pouco importa o que ele sabia inicialmente, né? Porque ele vai aprender todo o resto. Exato. Exatamente. Só que assim, tipo, ao mesmo tempo eu entendo a liberdade dos donos das empresas de optarem por, às vezes, o cara qualificado, entendeu? É foda. É que eu acho que eu concordo com o que você disse, concordo com
a empresa, o cara deveria pensar assim, mas, cara, 8 anos atrás não tinha essa questão de vamos integrar os funcionários. E era, cara, uma loja de insufilme de uma não menosprezando a loja. Hoje já é difícil. Hoje ainda então, difícil. Imagina na época. Porra, não menosprezando a loja, era uma loja de esquina de insufilme que, cara, o cara queria alguém ali que precisava de alguém que já instalou um insufilme no vidro. Às vezes é a época também, às vezes o mercado tava Sim. mais inflado, ele conseguiria outra pessoa com experiência assim. Por ser uma empresa, às vezes, desse tamanho. Exato, Sim. exato. Mas às vezes uma empresa de grande porte esperar a experiência. Tipo, eu entendo a liberdade deles, mas acho que seria uma escolha burra, né? Pra uma empresa grande, tipo, pensar no pouco que o cara sabe no começo. Sabe o que não é uma escolha burra? O quê? Isso aqui, ó. A latinha. Tá ligado? Latinha. Mas assim, só finalizando com essa questão das grandes empresas, tipo, a GM, ela abre os processos, mas é extremamente difícil, sabe? É bem complicado. E assim, eu percebia que ou você tinha que ter alguém que te ajudasse a entrar, ou você já tinha que ter experiência de algum lugar, porque os caras não iam te contratar pra te ensinar, tá ligado? Eu acho que ele pensava assim, não sou seu pai, não sou... Sabe? Alguma coisa desse tipo. Porque... Do que? De... Não, que abrem a possibilidade, sim. Mas quando eu digo de mecânica, é mecânica de mecânica, cara. Uhum. Talvez uma maiorzinha que tinha ali na época de São Caetano e tal, mas às vezes o cara não queria ensinar, ou talvez ele não tinha tempo, ou pra ele o trampo... É que mecânico já é você vai pegar os mecânicos de hoje em dia, até mesmo na época ali, você já pega que é o pessoal mais de idade, de 50, 40. Não que isso seja de idade, gente, por favor, mas tipo, ele já viveu mais coisas do que a gente ali no momento. Então, tipo, o que ele já tem de experiência de mecânica, às vezes ele começou com uns 13 anos. Sim. Né? O cara tem 40 anos de mecânica. Às vezes é um cara chucrão, né, que vê um moleque, Exato, tipo, fala, como esse moleque com 17, 18 anos não sabe ainda? Exatamente Eu com 10 isso. anos Então, já acho que fazia, acontecia. sei lá o quê. E aí acontecia isso. E eu senti muito disso, falei, e aí foi quando eu virei pra minha mãe, no caso pra minhas tias na época, mas pra minha mãe assim, tipo, não vai rolar. Não vou conseguir, não vou entrar na Que área, merda, né? desisti. Tipo, aí cagou com esse negócio de não ter mais a inspeção veicular. Até aí estava seguro que você tinha Sim. um diploma. Mas o diploma tava ali. Sim, perfeito. E aí eu falei, quer saber, eu vou começar a estudar e tentar entrar numa faculdade e descobrir o que eu quero, né? E aí foi muito legal porque eu chutei em muitas coisas. Tipo, eu cheguei a prestar pra Federal Engenharia Química. Nossa. Federal não, UFABC. Eu fiz o FBC. Você fez o UFABC? Eu passei lá na Engenharia Química, mas eu fui pra publicidade. Isso foi muito louco, mas... Eu também, só que eu continuei na FBC. Não, eu cheguei a passar, eu não fui. Tipo, eu passei na segunda chamada deles. Eu já tava fazendo publicidade na época. Eu tinha passado na Unip pelo programa do ProUni. Pode crer. E aí na época, o que aconteceu, né? Aí um amigo meu, inclusive o Fioche, salve pro Fioche também, camaradíssimo. Salve, Fioche. Conheci ele aí na época da FISC, onde a gente fazia aula de inglês faz tempo. E aí ele tinha um tio que permitiu, ajudando ele lá tal com o currículo, ele entrou no Ibope, ele tava trabalhando com monitoramento de mídia no Ibope. Aí ele falou, cara, posso te indicar, vai fazer o teste. E era aqueles testes assim, cara, primeira entrevista de emprego, 40 pessoas na sala, é aquele teste de que... Uma vaga? Não, tinha até que umas 5, mas aí... Mesmo assim, né? E era Mesmo assim. aquelas filinhas e, tipo, coluna de pergunta e... que animal você O quer? alistamento no exército. Não, exatamente, era essa parada. E, tipo, qual animal você quer ser? Aí, puta merda. Então, era aquelas entrevistas assim que você fala, cara, que é talvez necessário pra esse momento de primeiro emprego, mas eu acho que isso não funciona. E eu era, tipo, os últimos do negócio, assim. Eu falei, cara, vai acabar. Falou zoológico aí na frente e eu não sei que animal é você, tá ligado? Então... Mas aí eu fiz a entrevista, passei... Que animal você escolheu? Na época, cara, eu devo ter pensado em alguma resposta... Pô, tinha 40 pessoas, chegou nele, já tinha ido. Eu falei, o tigre dele ali, ó, tá ligado? O mesmo tigre dele é o meu. Mas sei lá, eu não lembro na época. Mas eram umas perguntas assim, tipo... E aquelas entrevistas coletivas também eu achava horrível. Mas... E aí eu tive a oportunidade de passar, e aí já contando, né? Eu fiquei 1 ano em casa, então eu comecei a trabalhar com os 19. E aí foi quando eu entrei no Ibope. E assim, foi minha primeira vez com contato mídia, né? Primeira vez. Ixi, acho que foi 2014. 14 ou 13, alguma coisa assim. Legal. Eu fui no Ibope ano passado. Mas aí você foi no da Lapa? No da Lapa. Não, quando eu trabalhava era aqui na Alameda. Era no prédio da Cantar aqui. No prédio da Cantar. Mas era no da Alameda Santos ali, que era o prédio deles, né? Que era da família. Era tudo prédio. É diferente pro Conjunto Bem legal, Nacional ali. Bem legal da Barra Funda.
Nunca fui. Eu tenho amigos que trabalham lá e era meu chefe na época, mas nunca fui ainda no de lá. Eu só fui no daqui. Legal. Eu vi que eles mudaram pra caramba. Vou. Agora eles vão me cobrar ali, ó. Bom, galera, se vocês cobrarem nesse almoço, vocês me pagam. Tá tudo certo. Mas, e aí, enfim, passei aqui, tava trabalhando no prédio daqui mesmo, passei, foi uma felicidade, porque, porra, primeiro emprego, né, cara? Vou ajudar em casa, vou ajudar minha mãe, enfim. E aí eu tava nesse processo de fazer as provas, e aí eu tava com 2 meses no Ibope, trabalhando, tendo esse contato com mídia. E assim, basicamente lá, cara, era bem legal, porque eu falava, o que você faz? Aí eu falava, eu coleto o programa na Augusta. Basicamente isso que eu fazia. Eu fazia a coleta do programa, então eu assistia o programa. Você fazia programa na Augusta. Eu não fazia o programa, eu fazia a coleta do programa. Eu falava isso. E tinha dias que eu tinha que trabalhar de madrugada. Eu falava, você trabalha onde? Lá na Augusta, lá, né? Que horas? De madrugada. Ué, Com o quê? Programa. O quê? Programa. Coleta de programa ali. E eu fazia isso mesmo também. Aquele Habib's lá, eu comia direto de madrugada ali. É na Santos com Augusta, lá no fim. Isso, exatamente. De frente pro Conjunto Nacional. Inclusive ia direto lá na hora do almoço pra ler um livro naquela biblioteca, porque é maravilhosa. Não, acho que era Cultura. Incrível, incrível. Tem um dragão lá no meio de madeira. Nossa, você sabe ler, incrível. Camaroto? Cara, não só sei ler, como você escrever também. Caralho, mano. Que monstro. Mano, minha alfabetização deu certo. Que monstro. E aí entrei lá no Ibope, e aí eu tava prestando as provas, e aí eu passei pelo ProUni na Unip. E aí eu pensei assim, e aí foi quando eu mudei, eu falei, cara, já que eu tô trabalhando assim, o que eu posso ser, né? O que eu posso ser pro meu futuro e pra minha carreira? E aí entra naquela questão que você falou, você era bem criativo e gostava de criar, não sei o quê. Eu falei, o que mexe com isso? Aí eu percebi que eu não gostava, tipo, de carro. Eu adoro carro, muito. Meus amigos vão me bater. Mas você gostava de criar carros. Criar o carro. Tem muitas coisas no processo que você não curtia, né? Do TS, do SG. Exatamente. Exatamente. Eu gostava mais de pensar na criação, na propaganda, no que seria feito com aquilo, do que o carro por si só, né? E aí eu percebi que falei, cara, é publicidade. Eu li lá a grade e falei, é isso que eu vou querer fazer. E aí passei, e aí eu passei na Unip, e aí um mês depois saiu a segunda chamada da Engenharia Química lá da Daí UFABC. você falou, já tô aqui, cara, já tô foda-se. trabalhando no Ibope, já tá encaminhado ali. Já tô fazendo a faculdade e tal, e falei, não, vou ficar por aqui. E aí Que loucura, né? Tipo, que você é moleque, às vezes, tipo, uma escolha que você poderia fazer diferente, tipo... Sei lá, exatamente. Tudo, poderia, tá sei lá, tá numa plataforma da Petrobras agora, Exato, tá ligado? umas brisas assim. É muito louco isso, cara. Eu sei bem porque quando eu prestei, eu lembro de ter prestado engenharia, mas eu queria ter prestado, mano, jornalismo. Pode crer, mano. E aí, desde então, nunca fiz jornalismo, mas minha vida me levou pra comunicação, tá ligado? E é muito louco, legal. porque a vida... Se você não faz o que você queria desde o começo, a vida te puxa de volta. Exato, é bem isso. Porque eu entrei com isso, cara. E é muito legal, porque eu entrei com o Ibope. E era bacana porque a gente, por exemplo, fazia mensuração de mídia de TV. Então era mídia de audiência e de jornal, né? Então foi legal que eu comecei com a publicidade já com mídia de jornal, mídia física e mídia de audiência, que era mídia de televisão, né? Que a gente falava da coleta TV. E hoje eu faço marketing digital, tipo, coletando tudo, porque hoje eu também faço uma parte de TV também dentro da agência que eu tô. E isso é bem legal, porque você para pra pensar e fala, cara, como as coisas são tão pequenas, né? Tudo se encaixa ali, você percebe que sua vida profissional te guiou para aquilo. Por exemplo, adiantando um pouco, mas aí, enfim, tava no Ibope, fiquei por mais ou menos 1 ano e meio lá, acabou tendo alguns processos que a GFK comprou o Ibope, então quem fazia a coleta manual acabou, tipo, saindo e tal, e eles colocaram automatizado aquilo. Pode crer. Foi o que foi dito. Aí eu saí e fui mandado embora na época, primeira demissão. Fiquei ali quase 6 meses em casa também. Tipo, já tinha as contas de casa, algumas coisas que eu tinha comprado pra mim. Aí você falava, vou comprar uma TV e tal, um PlayStation ali na época. Mas enfim, deu tudo certo. Graças a Deus minha mãe conseguiu manter. E aí depois eu tive uma outra oportunidade. E essa foi bem legal, que foi na revista Doc. Nessa revista Doc, eles eram uma revista médica. E é a primeira vez que eu tive contato com um anúncio de revista, né? Então, já pegando mais um pouquinho disso. E eu lembro que eu fui fazer a entrevista pra ser recepcionista ali. E aí ela gostou de mim, a Karina. Ela gostou, falou, não, vamos tentar você fazer os anúncios aqui. Só que assim, né? Aí, moleque, 19 anos, eu entrei ali. E aí, de um tempo depois, tipo, 2, 3 meses, eu tava indo até que ok ali nos anúncios e tal. Aí ele falou, não, vamos te colocar pra ser gerente de relacionamento.
Aí aquela palavra entrou na cabeça e aí você fala, puta, eu sou um gerente de relacionamento. É. Não manjo porra nenhuma do que é ser um gerente de Nada. relacionamento. Você olha pro céu e você fala, obrigado, Senhor. Tá ligado? Tipo, caralho, um gerente de relacionamento. E aí na época eu fui comprar o carro e tal, e aí... Estrelismo subiu a cabeça. Sim, total. Eu comprei na época eu comprei um Focus 2007. Olha lá, Caralho. mano. Focus guia, teto solar. Porra, eu queria esse Focus de 2007. Automático, assim. Não, o ano era, né? Mas ele não era zero, ele era 2007. Mas, cara, era um puta de um carro. Sem saudade até hoje. E, cara, tá, né? Puta, sou gerente, Focus 2.0 e tal, as coisas só vão acontecer. E não foi bem assim. Aconteceu na vida, né? Foda. Mas aí, contando, né? Na época, como era uma parte médica, né? De revista médica e tal, eu tinha muito contato com Behringer, muito contato com a Pfizer, Sim. com a Shea. Eu tô falando esses Com o mundo nomes em farmacêutico. específico. Sim, tô falando esses nomes em específico porque hoje na agência que eu estou fazendo o marketing Sanofi, delas, blá, blá, blá. são os meus clientes. Esse Então, você é? falou. exato. Eu tô aí você falando fala- concorrente Não, aqui. mas Sanofi eu tinha também, eu tinha a Shea, tinha Minha mãe lá em trabalhou na Guarulhos. Sanofi. Meu antigo padrasto trabalhou no Axê, que é biosintética, Ah, né? você Isso. não- Mas você tá em agência? Não, eu tô numa agência. Como chama? Ketchum. Ah, não. Beleza. É porque, bom, enfim, eu achei que era outra agência, porque eu conheci uma agência que atendia Não, mas a Axé Shea também. a gente não atende. É, a gente tá. atende Pfizer, Pode crer. Behringer e tal, né? Boa. Lá na agência. Eu nem sei se eu posso fazer limpa isso, mas Não, whatever. pode falar. foda-se, Você pode falar o que você quiser. tudo. é. Quem Aí... não pode é a gente. Pode Não, meu, também. O patrocinador foda-se. que eu não tenho, desculpa. Mas aí, e isso que é legal, né? Porque tipo, foi uma coisa que eu peguei antes e hoje eu trabalho com isso na parte digital. Mas aí, como eu comentei, né? Acaba subindo na cabeça, eu não fazia ideia do que um gerente tinha que fazer direito. E eu era uma pessoa tímida ali na época. Ainda eu não tinha o peso que eu cheguei a atingir, mas eu já tava começando a ganhar um peso ali. Você sempre foi gordinho? Eu tive momentos de sanfona. Quando criança era uma bola. Aí, quando um adolescente na época do ensino médio... Magrão. Não magrão, mas Você era... nunca foi do jeito que você é hoje. Não, não. assim. As minhas roupas de hoje, a minha camisa da Ed que eu tenho, que é toda assinada e tal, que eu falo isso, eu vou guardar. Cabe hoje. Cabe hoje tranquilamente. Na época ela Caralho. ficava mais apertadinha. Ela ficava mais presente De na gata, época. cara. Então, Irado. tipo, era muito irado, legal. irado. Mas na época era bem legal. Na época eu lembro que eu participei tipo de Miss e Mister que tinha na escola. Ah, Então, eu mano, falei, São Caetano era cara, muito famoso da hora. isso. Sim, tinha. Tô E ligado. era sempre a Ed que ganhava. Era muito legal isso. Ligado. E mas a escola pra ter gente bonita, aquela lá também. É mesmo? A Ed era fantástica. E aí, por isso que eu falo que é uma das boas épocas. Passou o rolo. Mas, não, até que não, eu era moquetão, cara, eu era tímido. Vocês me vê falando hoje assim, quem me conhecia na época Quem te fala, conhece fala, caralho, não, o não. Thiago mudou pra caralho. Total. E muito tem a ver com a questão da dieta por si só. Mas Sim. então na época eu já fui começando a ganhar peso e, tipo, já não tava me sentindo mais confortável. E tinha que sair com o carro e era 2.0. E na época era 3,40 a gasolina e já era cara. Porque Sim. tipo, Caralho, assim. 3,40 hoje é um sonho, né? Mas Putz. na época assim, tipo. E aí já pensando, cara, tá caro e tal. E, enfim, as coisas desandou, Carro bebia pra acabou. caralho, Sim, né? 2.0 automático, tipo, 4 marchas. Bebe Cara. muito. Nossa, o cara fazia Bebe 5. muito. E moleque queria correr, né? Então sentava o pé lá no acelerador. Também. Aí não foi desandando algumas coisas dentro da DOC, e eles também sofreram lá um impacto, que foi a época que o Lula tava na presidência e falou da marolinha. E aí vai chegar a marolinha no Brasil. E aí, tipo, o que acontecia é que todos os laboratórios, eles pagavam de 30 a 90 dias, e eles passaram de 30 a 120, 160... Pra pagar um projeto que eu fiz esse mês, 160 dias pra eles pagarem. Então, Caralho. tipo, o caixa tava Nossa. extremamente largo. Então, era difícil manter. Acabou que não deu certo, acabei saindo dessa época da DOC. E aí foi quando eu entrei num vácuo da minha vida, assim, que eu falei, cara, vai ser complicadíssimo agora, porque eu tava com o carro pra poder pagar. Foi quando eu saí que Você morava... já tinha parcela do carro? Tinha. E eu tinha os seguros lá, o dinheiro que eles deram, mas assim, eu digo que foi traçado ali por Deus mesmo, porque deu os 4 meses certinho, cara. Tipo, na hora que eu achei que Bizarro, né? eu consegui pagar. E eu morava com minha mãe numa casa de aluguel e foi apertando porque a gente também tinha dívida do carro e ela começou a me ajudar. E foi quando a gente voltou pra casa das minhas tias, que a gente tá hoje atualmente, pra tipo, não, vem pra cá que a gente ajuda, vocês Diminui não o pagam custo aluguel. e- Um aluguel hoje é muito pesado, É né? caro. É muito complicado. Então, água, luz e todo o resto. E hoje a gente ajuda lá. É lógico que você se priva um pouco da sua liberdade, mas enfim, acho que é uma balança, se faz uma troca. E aí a gente foi pra casa dela, que é da casa das minhas tias no caso, e, cara, 4 meses ali que, tipo, tudo dando errado, o Fox começou a dar problema, e era uma bica pra arrumar as coisas do carro, e enfim. Tudo embolando ali pra dar errado, e eu falei, cara, o
que eu faço? Como é que eu mando meu currículo? Tipo, pra quem que eu vou trabalhar com essa coisa de mídia, de revista? Eu mando pra Abril, eu mando pra uma editora? O que eu faço, sabe? Ainda meio Eu, tipo, não perdido. entendia bem o mercado até, Não, né? não Você fazia sabia- ideia, não fazia ideia. Até porque eu não fazia ideia de existência de um marketing digital. Também era a época que tava Tava se estruturando, começando. né? Exato, era 2000 e 15. mais ou menos. As Olimpíadas foi em 2016. Isso. Então é isso, 2015. Porque eu sei das Olimpíadas porque aí o que acontece? Eu me inscrevi uma vez pra Manpower, através de uma amiga, de um grupo de amigos que a gente se conhecia ali. Aí foi uma amiga minha que me indicou pra essa Manpower, que era uma terceirizada que ela possibilitava que você prestasse serviço pra Google. E Legal. aí eu falei, Eu cara, já ouvi falar. Era a Manpower, Teletech. Eu ouvi são falar de uma essas dessas, aí. eu não sei qual exatamente, mas eu ouvi falar. E a Cognizant. Que a Cognizant é uma das maiores, que depois eu acabei entrando pra Cognizant. E aí aconteceu que dentro da... Quando eu coloquei lá, eu saí da doc e me inscrevi. Mas aí demorou esses 4 meses que eu falei, cara, foi aprovação ali pra mim. Tipo, teve uma vez que eu lembro que eu fui ver o Fox, que ele tava esquentando muito, ele dava muito problema na mangueira de água. E eu, na hora, tipo... Ele tava quieto lá, fervendo, porque eu tinha chegado em casa e quando abri o capô, estourou o reservatório de água, tipo, Nossa. explodindo. E aí eu só E o lembro que eu susto? virei E o aquilo, susto? cara, se aquilo pega no meu rosto, ia destruir. É. Destruir. E aí, assim, eu falo, por Deus, e aquele dia eu fiquei puto com aquele carro, que eu falei, já me dá maior trabalho, ainda tenta me queimar, cara. Tipo... Mas esse é o problema do carro muito da hora no começo. O carro exato. muito da hora no começo, ele vai te dar trabalho no final. Eu tenho um desses. Com certeza. É foda. Com certeza. Eu Tanto sei. que eu tô pra comprar um agora, tô vendo um, tô pensando nisso também. Eu falo, quero um carro esportivo de final de semana. Acho que meus amigos devem me odiar, porque toda vez eu mando um anúncio pra eles da Web Motors. Eles falam, o que você quer, sabe? O que você quer da sua vida? Qual carro você quer? Mas é bem... E aí, tava naquele bolo de tipo, cara, vai dar tudo errado. E aí a Google me chamou pra fazer entrevista e tal. O Google mesmo. Google me chamou, mas Tal. pela Manpower. Tá. Olha, a gente tá com uma vaga aqui, você vai ligar no telefone, perguntar pras pessoas se a residência dela é essa mesmo, porque vai ter as Olimpíadas no Rio e os estrangeiros vão vir pra cá, o Google Maps precisa funcionar. Então foi a época que o Google comprou o Waze também ali, que era foi a ideia de um estagiário, alguma coisa desse tipo, enfim. E a gente tinha que fazer essa atualização ali. Beleza, ótimo, eu quero ir. Cara, quando eu entrei na Google foi tipo, porra, estourou todos os patamares que eu tinha, cara. Lá nos andares você tinha mesa de ping-pong. Não era o prédio da Google da Faria Lima. Isso que eu ia perguntar, não é aquele lá, né? Não era. Eu fui algumas vezes lá, mas não era ele. Era um prédio que ficava na Vila Olímpia, no edifício Sky. Mais legal ainda. Não, era fantástico. O da Faria Lima é o Google por si só, mas... Na Faria Lima eu já fui, perdoa meus amigos do Google. Não, às vezes que eu fui, eu falei, Refeitório cara... é legal. Eu já fui. Refeitório Ele é tem legal. tipo uma Vai conhecer feira lá, uma tudo, parada assim. então, Tem, tipo, eles fazem umas ações lá dentro, mas isso aí não independe do espaço físico. Falando de espaço físico, O prédio por si só é muito louco também. cara, é legal e ainda mais quando eles fazem aquelas ações tipo o show do Skank de surpresa. Você ficou sabendo disso? Graças eu a acho que eu Deus, ouvi não. falar uma dessa. Eu não sei se foi Skank ou Jota Quest, um dia teve surpresa Deus. naquele vão do prédio do Sei, Google, tá sei. ligado? Mano, um dia que tava um puta de um trânsito, do nada, mano, os caras aparecem no meio do palco e começam, mano, a tocar lá no meio. Isso eu acho muito louco. Mas, sei lá, dentro do Google, eu fui no Google já também, é legal, puta, melhor do que 99,9% dos escritórios, mas, tipo assim... O hype é maior do que O hype que é muito maior do que da verdade. É isso. acho que isso Parece define. que você tá pintando Asgard ali, mano. É a terra do... Caralho, você tá falando que você tá indo, mano, pra Barcelona. E não é, mano. Não é Barcelona. É São Paulo ainda. E tu? Exato. Osasco, tá Exato. ligado? Perdoe Osasco. Mas, enfim, muito legal o escritório. Parabéns, Google. É isso aí. Patrocina nós. Exatamente. E aí eu tive essa possibilidade e entrei lá nesse escritório, mas assim, já era fantástico. Tinha mesa de ping-pong, sinuca, videogame, tipo, lanche gratuito, Coca-Cola e refrigerante. Foi aí que eu comecei a me estourar também. E isso foi mais ou menos no final do ano da virada de 2014 para 2015, se eu não me engano. E aí eu tava numa época muito boa, tipo, da minha vida ali pensando... Tipo, eu saí do buraco zero pra entrar pro Google, né, cara? Então eu pensei assim, cara, incrível, né? Tipo, fantástico isso. Vai ser tipo um boom. E aí eu consegui manter o carro na época, e depois eu vendi. Mas eu consegui manter o carro, voltar com tudo. E, cara, era o Google. Tipo, eu era um funcionário do Google. Eu andava com o crachá do Google no metrô, assim, tipo, tá escrito Google aqui, tá ligado? Era mais ou menos isso. Mostrar Muito essas louco, pessoas né? assim, tipo, é melhor. Google. Google aqui andando, né? Tipo... Trabalho no Google. Mas era muito legal. E lá o trampo era bem simples de tipo, ligar para as pessoas e perguntarem se elas estavam no endereço que elas tinham colocado no Google. Porque quando eu mexi o PIN lá, né, assim, o Google é muito foda de você trabalhar nele, porque os caras, tipo, amanhã a gente vai atualizar. Beleza. Aí os caras dão uma atualização lá, um patch por tamanho de dimensão, sei lá, 10 GB de atualização no bagulho, e no dia seguinte tá funcionando perfeitamente, porque é o Google.
entendeu? E era legal que a gente fazia dentro... E o Google Maps do Google, pra gente entrar, tinha que entrar na época como Super Mario. Ele era esse número, Super Mario, aparecia o Mario lá e ele entrava no Maps e você gerenciava. É fantástico. Fantástico. Era muito legal. Não sei se hoje ainda tá assim. E a gente fazia essa programação do Maps, colocando o PIN ali, alguma coisa pra pessoa, porque na época teve aquela reportagem, acho que de uma senhora que foi no Rio de Janeiro, acabou caindo na favela por causa do Google Maps, e o carro foi baleado e ela morreu. Nossa, eu não lembro disso. Isso virou uma puta treta ali. Caralho. Tipo, os caras precisamos atualizar pra Copa. E aí, beleza, fazer a atualização. Pra Olimpíada. Para as Olimpíadas, isso, de 2006. 2016. 2006 não. 2006 foi a Copa mesmo. Aí fazia essa atualização. E nessa meia época ali, final de ano e tal. E aí também foi quando eu comecei a engatar meu namoro. E assim, todas as coisas funcionando. Eu falei, cara, eu tô namorando, tô com um carro, trabalho no Google e tal. Aí você largou mão total na comida. Tipo, deixei isso só rodar ali. Só que aí no Google o que aconteceu é que, tipo... começou a ter uma leve pressão de que essa equipe... Não que a equipe iria mudar, mas o trabalho que a equipe faria seria agora na Holanda. Então, o pessoal da Holanda que ia fazer isso aqui não ia precisar mais brasileiro ligar. Falei, cara, vou ter que sair daqui e tal, e com planejamento do namoro e não sei o que, você acaba gastando mais. Enfim, resumindo assim, em breve, aconteceu que eles falaram, olha, a gente vai dar umas oportunidades para trabalhar no Google Ads, que na época era o Google AdWords. Sim. Cara, o que é isso? E aí... Falei, não, quero. Nem sabia o que era na época. Falei, não, quero passar, quero fazer. E aí fui fazendo, dando tudo certo. Graças a Deus eu entrei. E aí foi a primeira vez que eu sentei no computador e vi o que é o Google AdWords. E aí eu descobri o que é uma bolsa que me persegue na internet. Que é através do Google AdWords. Você descobriu a magia do retargeting. Exatamente. Que é isso, aquilo que, sei lá, eu tô falando com o camaroto, falando, nossa... Não, isso é o seguinte, você entrou porque você queria comprar um presente pra sua namorada, tipo, daí você entrou no site da Vivara. E aí a Vivara tem diversas joias no site dela, você clicou numa joia. Exato. Essa joia e mais 4 semelhantes vão aparecer na sua tela. Quando você dormir, tá ligado? Não, Infinitas mas já ali. aconteceu, eu não tô brincando. Já aconteceu, eu não sei se eu sou muito louco, aliás, eu sou. Mas assim, de eu estar conversando com alguém, comentando, eu com mais de uma pessoa já vi acontecer isso. Eu não digitei, não pesquisei em lugar algum. Tava conversando e depois de um tempo eu recebo e-mail com anúncio da porra da coisa que eu tava falando. Isso é meio bizarro, mas eu não sei te explicar. O que eu tô te explicando é o negócio... Mas vocês acreditam? Como acredito? Eu sei que é verdade. Já aconteceu com eu ia você? falar isso. Eu ia falar que é verdade, porque na real, quando a gente tem a liberação do Google Assistant do microfone, ele libera. É isso, ele libera. Então ele pode ouvir e você exemplo, pode pegar sério? uma É música por óbvio, ali. por exemplo, você quer usar o Google ou a Apple, e aí quando você vai logar no FaceTime ou no Google Assistant, você vai lá e os caras vão falar, você permite o acesso ao seu microfone? Você precisa falar assim pra funcionar. Exatamente. Isso é absurdo, E aí, né? irmão, você aperta assim, os caras sabem de tudo que você tá falando, tá ligado? E ele te faz essa Tudo, né? pergunta com praticamente É. uma arma na sua cabeça, né? Porque se você Google não falar e não, YouTube você não vai é entrar. brincadeira. Você, vou falar, nada disso é verdade. Vai ser desmonetizado, velho. Exatamente. Faz um teste no A gente vai Spotify. ser censurado. Fica falando música perto do seu celular que você vai ver quando você entrar no Surreal, Spotify, ele vai aparecer. surreal. É Que muito loucura, louco. né? Sugestões para você. Daí você vai olhar ali, Barões da Pisadinha. E a gente tava falando disso. tá Meu ligado? Deus. É muito doido. E aí foi quando eu descobri essa magia. Falei, cara, isso aqui é fantástico. E era o Google AdWords antigo, que era o AdWords Express, a ferramenta muito antiga. Dilema das redes. Exato. Eu te falei, Você assista. comentou. Todos vocês Eu que preciso puderem, ver. tá? Dilema das redes no Netflix. Indicação outra. É isso. A gente fez umas 4 propagandas aqui nesse período. Porra. Isso tá publicidade Não, total. mas a aqui, né? publicidade ela tá rolando solta enquanto vocês não estão pagando nós. Começa a pagar nós que a gente começa a fazer mais bem feito. A gente pausa pra fazer. Perfeito. E foi um mundo assim que eu entrei e falei, cara, isso é fantástico. Então foi onde eu criei ali minha base de entendimento. E na época a gente teve treinamento pelo pessoal do Google, então era muito legal. Tipo, eram os Googlers que iam lá treinar a gente e tal. E aprendi ali Google AdWords, aprendi display, pesquisa, todo esse mundo, anúncio no YouTube. E aí tem muitas coisas que aconteceu. Porque aí o que aconteceu, né? Eu fui para atendimento do Google AdWords. Então a pessoa que ligava no 0800 poderia cair no Thiago. Caralho. Então, tipo... Me explica uma coisa. O Google AdWords, o 0800 dele é, por exemplo, eu sou uma pequena empresa que faço o Google AdWords, pago ali R$100 na ferramenta. E aí eu tô com um problema, eu ligo no 0800, cai em você. É na isso? verdade, qualquer coisa. Oi, eu sou o Thiago. Quase que eu falei, eu sou um Goku, né? Oi, eu sou o Thiago. Infelizmente eu não sou. Eu gosto muito dessas referências, Thiago.
E aí você pensa assim, cara, eu sou o Thiago, me chamo Thiago, eu não tenho um Gmail, mas eu quero anunciar no Google Ads. Eu vou ensinar o cara a criar um Gmail. Cara, eu já tive uma ligação uma vez que foi uma moça, uma moça falou assim: ah, então, tem esses negócios de Pokémon? Eu quero ter Pokémon na minha loja. Aí eu falei, cara, não dá. Pokémon Go. Ah, Pokémon GO. Ela queria ter Pokémon dentro da loja. Aí eu falei, mano. Que genial. Quem Isso- que é essa mulher? Eu também pensei nisso. Luísa Nossa, Trajano. fantástico. Tá aí, tá ligado? Pensei, fantástico, que ideia. Porra. Mas ela perguntou, eu falei, isso não deve ser possível, né? Eu falei, vou perguntar. Eu descobri que, tipo, não que existe uma técnica nem nada, mas se você tivesse a sua loja registrada com mais de 5 avaliações na época de 5 estrelas no Google Maps, ele liberava um pouco stop. Ah, cara. mentira, tipo, mano. Era uns bagulho muito louco, assim. Tudo, cara. Olha tudo isso, do um Google jogo faz que nem sentido. o Pokémon GO, que você nunca vai imaginar que o Google tem nada a ver com aquilo. Os caras se baseavam no Google pra saber se podia ser um Pokéstop, e aí a pessoa passava por lá e, mano, conseguia fazer as paradas. Cê é louco. Mano, isso é surreal. É absurdo. Assim, E é uma nível, mano. puta responsabilidade, por outro lado, que eles têm com todos esses dados, né? Eles Tipo, todo esse têm. controle que eles têm Só pra... que aí, só que aí Foda. a gente vai falar, cara, você acredita que esses dados só são usados pro bem? Óbvio que não, mano. É, Óbvio que não. exatamente. É dado, tipo... É Eles valioso, devem- tipo, Nossa eles... Senhora. Nossa. Entrando numa puta teoria da conspiração aqui, Total. isso aí deve ser vendido pro governo Pro Partido do Ásia. Comunista Chinês, tá Exato, ligado? algum lugar assim. Ah, Algum querendo ou lugar não, assim. foram esses dados através do Facebook que ganham as eleições, né? Então, Exatamente. foi o que aconteceu. E aí eu também não achava que seria possível isso, mas eles. É que acho que a Niantic, né? A dona do Pokémon Go, eles usam a base do Google Ads de Maps. Pode então, crer. por isso que ele tinha essa possibilidade. Nossa. Então eram umas ligações muito doidas. O cara que era uma, sei lá, a Peugeot de São Bernardo já ligou, eu tive que atender. A FIAP, que é a Faculdade de Tecnologia daqui, já ligou, eu tive que atender. Então, tipo, a demanda era lá em cima, ou então Sim. era o seu Zé que vendia a calha. Entendeu? Queria Queria anunciar no Charmander Google. ali. Acho que seria melhor um Squirtle pra ele vender mais calha, né? Do que Nossa, foi bem nessa, né? Foi. Seria um bom vendedor de Pokémon É, em eu lojas tô- de construção. Eu vou fazer isso. Eu vou descobrir se ainda é isso. Eu vou ligar, você quer Pokémon na sua loja? Mas. E aí, mas assim, tinha um caso, teve um cara que ligou lá. Eu falei outra coisa de tetinha, agora tá difícil, né? Mas Tetinha. teve. Mamilos são polêmicos. Agora não tem mais. Teve um outro cara que ligou lá e ele, tipo, no Google, ele. Eu vou pedir um pouco mais de água, se possível. Ele ligou lá e aí, quando você vai fazer a criação do anúncio, ele pergunta quanto você quer gastar diariamente. Isso tá explícito. Aham. E ele colocou, tipo, eu quero gastar 7 mil reais, mas ele achou que era por mês. E rodou, tipo, 10 dias de conta, cara. Então, o cara gastou. O cara me ligou, eu fui olhar a conta dele e tinha um saldo de 70 mil no cartão dele. E, cara, Esse. como que eu vou pegar. O cartão infinito, né? Mas. Falei, como que eu vou falar com esse cara e, tipo, o Google não podia devolver. Crédito. De Google Ads de 10 Só dias de Google Ads. de anúncio. E o Google Ads rodou Cê é 70 mil. louco. Falou, beleza, quer rodar 7 mil, a gente roda. O anúncio lá, basicão, a gente 10 roda. pau por dia. É, ele O colocou. cara apareceu no Google não, da Tailândia, ele velho, colocou 7 mil e aí ele queria 10 dias de anúncio. Porque ele achou que seria 7 mil pra tipo, tudo. Entendi. Só que foi diário o orçamento. Tipo, ele já tinha um dinheiro, ele entendia um pouco como funcionava, mas ele colocou errado nesse momento. Colocou errado e Cacete. ele pediu pra você estornar depois. Sim, mas o Google não estorna. Porque, teoricamente, você usou o produto. Eu sei que foi uma treta do caramba, e eu lembro que na época foi até uma coisa que aconteceu, porque o Google tinha umas manhas lá que a gente não pode falar quando a gente entendia. Mas eu falei, cara, vai no banco e fala que você foi roubado. E era o único jeito de ele tentar conseguir um estorno daquilo, mas eu lembro que ele não conseguiu. Mas essa foi uma ordem que veio de cima pra mim na época, tá ligado? Pra falar que ele foi roubado, porque a gente não vai conseguir estornar. Coisa, cara. Não rolou porque ele teoricamente usou o serviço, né? Então, Não, teoricamente não. ele usou o serviço, ele apareceu, ele pode não Sim. ter vendido. Sem querer, ele Exato, mas aderiu ao ele serviço, apareceu. né? Mas ele usou. O cara queria pôr 7 pau pra 10 dias, o cara colocou 70. Ele colocou 7 pau por dia. Nossa. Exato. Cagada, Tipo, né, foi loucura. mano? E eu peguei esse caso e falei, cara, como que eu vou resolver isso? Mas deu certo. Ele Deu sumiu certo lá depois. Pra você, não pro Pelo cara. menos eu consegui resolver e ganhei 5 estrelas de atendimento lá. Eu lembro Olha, que eu boa. cheguei a olhar, falei, não ganhei. E assim, foi indo no Google e tudo mais, tudo dando certo. E aí aconteceu que eu tive alguns problemas pessoais, estava começando a ter alguns problemas no relacionamento, e eu por si só já não estava uma pessoa tão bem comigo mesmo, e o peso, e assim, foi juntando um monte de coisa, falta de experiência, precisei vender o carro e outro. Deixa eu pausar seu testemunho um momento. Nesse ponto, quanto você estava pesando, você lembra?
Acho que uns 120. 120 Aí, ali. em ali. 2015. Quando começou 2015. essas merdas. Já tava assim, Quanto subindo. você tem de altura? Só pra te perguntar. Uns 81. 81, 82. Isso aí. E já tava mais gordinho ali na época, né? Ainda eu tenho até as fotos, até hoje que eu uso como lembrança. Quando eu posto as fotos de agora. E aí eu tava nessa época e foi começando a embalar, o namoro também não tava indo muito bem. Aí eu pensei, eu tive a brilhante ideia de pensar assim, o namoro não tá indo bem, eu vou noivar, pedir ela em casamento pra ver se melhora. Ah, que cagada. Brilhantíssima ideia que não funcionou. Puta merda. Né? Assim, nos primeiros meses funcionou novamente, porque quando você tá no primeiro mês nos primeiros meses de namoro é a mesma coisa, nos primeiros meses de noivado é a mesma coisa. De noivado é aquele sonho. É fantástico, nossa, pra a gente você, vai casar. Pra ela, Tá. mas, mano, se o relacionamento não tá bem antes. Os problemas iguais voltam de Exatamente. novo, né? E assim, eu digo que um pouco do relacionamento dos dois lados tinha uma parte um pouco mais profunda, mas era algo tóxico que estava pros dois. Eu não vou dizer que, tipo, Sim. nossa, era uma culpa dela, porque acho que é culpa dos dois pra deixar o relacionamento daquela forma. E eu já não tava me sentindo muito bem, acabei. Tinha dias que às vezes eu acordava e não queria ir trabalhar, e tipo, era no Google, tá ligado? Eu não queria ir trabalhar, às vezes eu não ia trabalhar, então eram umas coisas que estavam me influenciando muito, então eu falei, não, cara, vou parar. Aí acabou que eles também estavam percebendo, eles me mandaram embora, eu fiquei triste, porque eu falei, porra, adorava aquilo lá, amava. Só que eu já não tinha saco pra falar alô. Não, eu queria falar alô pro cliente, cara. Sim. Tinha dia que eu ia no banheiro e falava, puta, mano, que saco, eu não quero atender, entendeu? Não quero atender o cliente, não quero fazer. Mas eu sabia que era uma fase ali que eu falei, cara, acho que aquilo vai espero que aquilo passe. E é bem legal porque eu tive uma fase que foi bem meio que água abaixo, assim, no emprego, onde que tinha momentos que eu tava, tipo, meu, não quero fazer e não vou fazer, tá ligado? Tipo, ficar 2, 3 dias em casa, tipo, era muito louco isso. Que loucura, né? E, por fim, aí começou e aí pedi pro noivado e as coisas já não estavam indo muito bem. Eu já tinha saído desse emprego, tinha entrado em outro emprego e saído. Eu comecei a ir pros call centers da vida de atendimento para poder fazer agendamento. Então, eu trabalhei em 2, 3 empresas que eu agendava ali pro gerente ir num lugar e vender um serviço. Então, era uma ligação ativa, assim, fria, que eu odiava. Falei, cara, isso não é para mim. Mas foi pelo menos onde eu aprendi a falar bem. Então, tipo, no telefone. E aí vem uma parte da minha vida que, assim, tava tudo meio que desandando, dando uma encurtada na história. E eu já tava percebendo ir no relacionamento briga, e no noivado briga, e não tava dando certo aquilo, e não tava funcionando. E aí, um final de semana antes, eu tinha percebido que eu já, tipo, tinha tomado um choque na nossa primeira briga. Um final de semana antes do final de semana do que eu vou contar agora, que é uma surpresa. Mas um final de semana antes ali do final de semana que foi o marco na minha vida, literalmente, foi o domingo de marco da minha vida. Eu já tava sentindo, eu tinha muito problema de enxaqueca. Hoje, graças a Deus, não tenho nada disso por causa da dieta. Eu tive também, eu passei por isso. Cara, é horrível. Mas na infância eu tinha mais. Tipo, dormência no lado esquerdo, na boca, embaçava a visão e era horrível. E isso tava com muita frequência, uma vez por semana, por estresse de não estar trabalhando, ou tá trabalhando e tá ruim. Não queria estar no atendimento, o noivado não tá muito legal. Aí teve esse final de semana e eu, assim, eu sempre fui uma pessoa muito passiva dentro do relacionamento, no sentido de, tipo, não falar muita coisa, porque eu sempre queria que aquilo ficasse tranquilo, sabe? Tipo, pô, vamos ficar bem, não vamos ficar brigando não, sabe? Eu sempre fui muito assim. Entre tá certo ou tá... Ou tá na paz, eu prefiro estar na paz. Preferia estar na paz, agora eu quero estar certo. E aí, o que aconteceu? Eu sempre nunca fui de falar nada. E assim, eu tava num almoço ali na casa dela. E aí, no domingo o dia, né? Então, tava no almoço ali na casa dela. E ela tava reclamando de algumas coisas, assim, totalmente esquisitas. Tipo, ela tava com uma dor na coluna, porque, enfim, ela tava com um problema lá do trabalho dela. E tipo, ai, nossa, mas sua mãe não pergunta se eu tô bem. Sabe? Tava num nível meio de toxicidade pra ambos ali. Eu falei, dois, cara. Exato. E eu ali já recebi aquilo, já tipo, mano, que vontade de sair daqui, tá né? Falando da sabe? Desespero, né? Aí, cara, tava no almoço. E aí eu lembro que a mãe dela sabia que eu adorava escondidinho de camarão. E ela tinha feito. E, tipo, ela fazia quase que sempre ali. Foi por isso que eu engordei também, porque a minha ex-sogra cozinhava muito bem. E aí, cara, o que aconteceu é que a gente tava lá e ela falou, mas de novo você fez isso e tal, toda vez você repete a comida. E naquele momento foi um flash na minha vida assim, eu falei, cara, eu vou casar. Tipo, parou o tempo assim, sabe quando você tem um flash? Eu falei, cara, eu vou casar. E imagina, sei lá, a gente pode passar por uma situação de dificuldade e só ter bife ou ovo. E se eu ouvir isso, cara?
Você vai ficar vai puto. destruir se eu no ouvir momento. isso, vai tipo, destruir eu mesmo. sabe? E também eu vou se falar, você- ela, cara, falando pra mãe dela, tipo, de exatamente, novo só tipo, isso, tipo, de novo puta essa prato sinistro. Exato, e, tipo, era Tipo, camarão que onde que... se fosse arroz, já seria feio ela Nossa, exato, falar isso. Exato. E era tipo um prato que eu não podia comer em casa, por exemplo, por causa da dificuldade, porque camarão era caro, ainda é. E eu pensei, cara, e aí foi naquele momento ali que aconteceu e virou a chave. Virou a Aí eu chavinha, lembro que falou. aqui até perdi o controle, eu bati a mão na mesa assim, e aí eu comecei e É falei mesmo? tudo que eu tinha que Teve falar. show do Você Thiago. surtou? Teve Puta, fantástico. eu Caralho, amo show, eu show amo do show. Thiago. Eu amo Show do surto, Thiago. barraco, eu amo. Barraco, surto, briga Puta com o cachorro que Mão envolvido. na mesa, comecei Porra, a isso é gritar, maravilhoso. o pai É dela mesmo? segurou ela de um lado, eu joguei a aliança no meio da avenida, ela jogou também, porque a casa dela era de frente pra avenida. Foi um barraco. Ah, mano. Só que, assim, pra Com mim... todo respeito, né? Pra Não, mim mano, não, desculpa, exato, mas é que exato. a gente tá amando a história. A gente E- tá amando a história. Humor é a desculpa. tragédia com adição de tempo. Exatamente. Essas coisas ruins a gente tem que rir pra não chorar. Hoje, Exato. na hora Ah, você pode deixar forma triste, boa mas- de lidar com Mas ela. assim, eu já tava na hora pensando, eu já tava com aquela, cara, não vai dar certo, vamos ter que terminar porque não vai rolar. Os dois vão se explodir aqui nesse relacionamento. Enfim. E aí tem a questão do peso, de tudo. Fui pra casa, saí meio que sem voz ali, já meio que, nossa, terminei, dei um tempo com a Gabi, já tipo aliviada ali, né, falando ali pra minha mãe no telefone e tal. Dei um tempo, nossa, falei o nome dela, spoiler. Aí A gente coloca um bi, dei um tempo zoeira, não. com ela, né, com a minha ex-noiva. E beleza, cheguei em casa, tipo, tava sentindo um pouco de fadiga porque tinha gritado, beleza. E aí falei, quer saber, eu vou pra casa do Alan. Aí volta já o Alan e o Rodrigo, que são meus amigos de infância, Boa. de muito tempo. Falei, vou pra lá, quero ficar de boa, quero conversar, jogar, qualquer coisa que eu quero fazer pra distrair minha mente, e, enfim. Cheguei lá na casa dele, e aí por costume na época tinha lá um narguilha. Eu falei, cara, vou fumar um pouquinho aqui pra relaxar mesmo. Mas foi assim, uma coisa de... Eu puxei uma vez ali, duas, e já comecei a sentir uma dor. Isso era umas 9 horas, uma dor aqui assim. Tipo, eu falei, cara, mano. deve ter gritado muito, né? Falei, não, deixa aqui, deixa quieto, não vou mais usar, eu vou dormir. 11 horas da noite, assim, eu falei, cara, eu vou dormir, né? Falei pros dois. Tava o Alan e o Rodrigo nessa época lá na casa dele. Fui dormir. E, tipo, normalmente a gente costumava ficar de madrugada. Eu lembro que era domingo, mas acho que eu não tava trabalhando. Ou talvez eu tava, mas eu tava naquela época do foda-se, eu não vou pro trabalho. Fui dormir. Aí, cara, 2 horas da manhã eu acordei. E aí foi a sensação de uma parafusadeira no meu peito. Que aí eu acordei e o coração... E parecia que tinha uma parafusadeira no meu peito mesmo. Eu juro, cara. Eu acordei e Ele tava esperei... disparado ou ele tava doendo? Não, ele tava apertando? disparado, doendo. Eu senti ele pulsando igual um louco. Eu senti ele Nossa. tentando bater e não conseguindo. E aí eu levantei. Levantei não, minto. Eu fiquei 2 minutos assim, tipo, parado assim. Falei, cara, se eu não morrer agora... Porque no fundo, eu sabia que eu estava tendo um infarto. Mano. Então eu sabia que aos 24 anos eu estava infartando naquele momento. É morte na certa, mano. É, Um exatamente. pesado é morte na certa. 24 anos é... Falam que quando o coração é mais potente, Exato, né? porque tipo, ele tenta é bombar o fulminante, sangue. né? Exato. Puta que pariu. E eu sabia que naquela época eu tava tendo... Naquela hora eu tava tendo um princípio de infarto, no caso, né? E eu falei, cara, e agora? Eu vou esperar aqui. Se eu não morrer, eu levanto. Se eu não morrer, você levanta. Foi e muda o- literalmente isso. Aí chamei o Alan, tava lá dormindo, né? Na época eu dormia no meio do mesmo quarto, num colchão do lado. Falei, cara, eu tô com uma dor assim e tal. E acho que ele tava dormindo também, não prestou atenção no que eu falei. Aham. Falei, não, toma um Dorflex pra ver se melhora. Eu tomei um Dorflex, esperei mais uns 10 minutos. Falei, cara, não vai melhorar. Aí, com o princípio de infarto, eu peguei o meu carro, fui pra minha casa. Eram uns 15 minutos, 20 minutos da casa do Alan pra minha casa. Cheguei lá, falei, mãe, eu tô com essa dor e tal. Aí ela já entrou em desespero, minha tia Óbvio. também falou, não, vamos pegar o carro e ir. Quando eu cheguei lá e falei disso, eu já comecei, eu senti um primeiro pulso no braço esquerdo. Eu falei, cara, certeza que é, só vamos. E assim, quando eu tava indo, eu tava dirigindo com o carro e sentindo a dor. E o desespero de, tipo, você tá Eu tava passando tentando por não isso, passar naquilo, mas eu tava ansiedade. tipo, cara, se der ruim, deu ruim. Tá ligado? Tô dirigindo aqui, se deu ruim, deu ruim. E Eu aí... sabia que poderia dar... Exato, exatamente. Tipo, Caralho, E é muito mano. louco, porque aí eu cheguei, minha mãe foi com a minha mãe, com a minha tia. Aí eu entrei no carro dela, ela me levou até o Bartira, lá de Santo André. Não sei se São Bernardo, não sei, acho que é São Bernardo, whatever. Lá no Bartira. E aí eu cheguei lá e cheguei na recepcionista, eu tinha convênio ali na época e tal. Ela falou, o que você tá sentindo? Eu falei, tô sentindo uma dor no peito. Aí ela falou, de 0 a 10, quanto? Aí eu falei, 11. Aí quando eu falei 11, eu senti o choque no braço esquerdo de vez e eu só apaguei. Apagou. Aí já era. Foi o tempo de eu chegar no hospital.
Aí quando eu acordei, tipo, eu tava na UTI já, tipo, tinha uns 4, 5 médicos, um cirurgião cardíaco, minha mãe chorando do lado, minha tia, eu já tava sem roupa, já com um avental, tipo... Você foi pra Tiagão, cirurgia. mano. Não fiz a cirurgia, mas, cara, eu acordei, tipo, parece que eu entrei no hospital de um jeito e já acordei ali no inferno, praticamente. Não que o hospital seja inferno, pelo amor de Não, Deus, mas, tipo, mas no inferno, tipo, Óbvio o que que eu você tá estou lá nessa fazendo aqui? circunstância. É óbvio que é o inferno, exato. Caralho, mano. E aí um médico falou, Thiago, tá tudo bem? Tá ouvindo a gente, tal? Todas as perguntas. Ele falou, olha, você teve um princípio de infarto, né? Nessa sua idade. E agora você vai ficar aqui por uns 8 dias, vai fazer vários exames. E ele foi explicando mais ou menos. Aí não podia ter visita, não podia ter nada. E aí eu sei que minha mãe saiu da sala, todo mundo saiu da sala, ficou só o cirurgião cardíaco. Aí ele tava com a prancheta, eu lembro até hoje, ele tava com a prancheta ali. Você tem alguma religião? Você acredita em Deus? Aí eu falei, não, sou evangélico, tenho a minha crença e tudo mais. Aí ele falou, então... Aí ele com a caneta assim, ele... Então agradece a Deus que sua segunda vida começa hoje. Caralho, Aí eu mano. falei, Caralho, viado. Que foda, E esse velho. foi o Nossa, turning point, foi a virada turning de point chave. pra você mudar de estilo de vida ou ainda não? mais ou menos, mas já foi pra eu repensar e falar, cara, eu não posso ser a pessoa que vai engolir tudo e não vai falar nada, daí você porque sai, olha na depois onde que eu você cheguei. melhorou, você voltou, tipo, você ainda comia Isso em bastante. todos, não, mas isso em todos os pontos, né? Às Tudo. vezes de falar e não falar, comer e não comer. Exato, assim, Bagulho. o que eu tava fazendo no meu Que entra, o que trabalho. sai, tá ligado? Exatamente. Eu tava pensando assim, cara, será que se eu morrer. A minha pensamento foi assim: se eu morresse hoje, será que o que eu tava fazendo eu ia me orgulhar? Tipo, puta, morri bem? Não. Porque eu tava, tipo, me descontrolando na questão de peso. Na época não era tão importante, mas minha saúde tava ruim, o meu noivado tava ruim por ambas as partes e, tipo, eu não tava feliz, eu Sim. não tava muito bem no meu emprego, eu não Sim. ficava no emprego. Eu falei, cara, se eu morresse hoje, que bosta que eu tava fazendo. Bosta antes. que eu tava fazendo aqui. E aí fiquei 8 dias. Graças a Deus não precisei de nenhuma cirurgia, não precisou de Caralho, catéter. que sonho, Tipo, Graças a mano. Deus. E aí, por fim, eu descobri que o princípio de infarto se deu porque eu gritei muito no domingo, na mesa. Ah. E não foi nada a ver com questão do narguilé, mas porque eu gritei muito e a veia saltou e ela tapou uma das veias do coração e ele não conseguia bombar. Então, Porque quando eu acordei tava com a dor... Tipo, você Porque já ela tava tinha dolorida. colesterol, alguma coisa assim Sim, também. que tinha questão do peso, mas piorou ela ficou tudo. dolorida. E ela tapou uma das veias do coração Puta e ele não que conseguia merda. bombar sangue. Por isso que eu senti o dor da tipo, parecia uma dor horrível. E aí, nesse ponto, você ainda tinha 120. Não, já tava com 130. E quando você mais ou começou, menos. tipo, a querer 130. emagrecer assim? Cara, tipo, desde total. sempre, sendo bem Você sincero. sempre teve aquelas tentativas Sim, de dieta? porque eu sempre, tipo, eu entendo super o pessoal que pensa dessa forma, tipo, meu corpo, eu gosto disso, mas eu, no fundo, particularmente, não ficava bem com o meu corpo quando eu me olhava, tá ligado? Eu falava, cara, não é isso que eu quero, não Sim. vou me olhar no espelho, não é esse Thiago que E, eu quero. e é isso o argumento principal, né? Você tem que se sentir bem com o seu próprio corpo. Sim, exatamente, entendeu? Tipo, entendeu? Às vezes eu acho que é um pouco de fala, por mais pra tentar uma aceitação, né? Eu não vou julgar ninguém. Claro. Mas eu sinto que é um pouquinho de, tipo... Eu já tentei fazer isso e eu não consegui. Então pode ser que seja uma coisa do Thiago, do tipo... Cara, eu vou me aceitar assim mesmo. Mas eu não me aceitava assim. Sim. Se é sincero, se pra pessoa funciona, Eu ótimo, acho que perfeito. maravilhoso. Exatamente. Né? É lógico que tem a questão da saúde, que eu acho que é Claro, importante claro. a gente focar é que nisso. tem como mas... você tá um pouco acima do peso e mais ser saudável. Exato. E tem ao Mas- contrário, você tá abaixo do seu peso e tá Exato. extremamente Você Você cagado. pode fazer exatamente. academia e tá, tipo, Tá uma todo bosta. fudido. Exatamente. O importante é entender como é que tudo funciona. Alimentação, o esporte, tudo, né? Exato. E aí, o que aconteceu, né? Eu já voando um pouco dessa parte, mas saí do infarto, fiquei algum tempo fora ali, graças a Deus voltei bem, minha mãe extremamente preocupada, tipo, ai, não vai subir escada, era engraçado. Que ela... Cercando, né? Sim, porque, porra, pra ela foi um choque, né? Imagina, o filho Claro, dela de seu 24 anos filho, infartando, cara. Então, Porra. tipo... Aí terminei o noivado do hospital. Nossa. Cara, no hospital No aconteceu... hospital? No hospital, porque eu já tava, Pra tipo... quem tá vendo a gente aqui. Eu já tava, tipo... Mas eu pensei assim, cara... no hospital eu fiz tantas coisas loucas, porque eu lembro que na época estava lançando o God of War de PlayStation 4. Que é maravilhoso aquele Eu jogo. amo E também. eu sou um fã. No hospital eu entrei no Mercado Livre e comprei meu PlayStation. Quando eu cheguei em casa, meu PlayStation estava lá. Eu Perfeito. falei, cara, eu quero mudar minha vida a partir de hoje. Você E fez começou muito bem. dali. E assim, mas aí... Tipo, eu sabia que eu tinha que ter uma atitude de mudança, mas eu ainda não tinha feito isso pro físico. Então, sempre tentando emagrecer e nunca conseguia. Vou tentar fazer isso, não vou conseguir. Tentava emagrecer 10 quilos, jejum intermitente e volta todos os 10. Não, Por e, fim. e é bizarro porque você tem 1,81m e você tinha 130 quilos. Cara, isso aí é tipo muito. Eu tenho 1,85m, eu peso 75. Então, pra você Entendeu? ter uma noção. Tipo, é muito... É louco isso. E ainda bem que eu era alto, porque se eu fosse Sim. mais baixo era pior. Pior. Mas eu cheguei num momento que eu acredito que eu estava com 145 quilos. Caralho. Tipo, fácil.
E nisso você já tava trabalhando na agência que você tá hoje? Não. A agência que eu tô hoje Nada a ver. tem pouquíssimos, né? Tem nem 3 meses que eu tô de agora. boa. Mas eu já vou conciliar as histórias Tá. pra gente guiar. Mas... E aí nesse eu fiquei meio que pulando de agência já nessa época do peso. Aí eu tive uma oportunidade, voltando pra uma parte profissional, eu tive uma oportunidade de atendimento na agência Bully, que ficava aqui na frente do prédio da FIAP, no coworking, que tem aqui na Avenida Paulista. Tô apontando aqui, mas o pessoal, tipo, mano, o que esse cara tá fazendo aqui? A gente tá do lado da Paulista aqui, Retardado, galera. tá ligado? Quem tá assistindo a gente no YouTube, a gente não é retardado, a gente jura. Talvez, mas... Tá bom, a gente retardado. mas beleza. E tive essa oportunidade, então eu voltei para atendimento, mas eu conseguia mexer nas contas. Então foi quando eu comecei a pegar mais um pouco de Facebook, voltei pro Google Ads, e aí foi quando eu coloquei ativo e falei, cara, eu vou estudar isso e quero fazer isso. E aí muito estudo, curso e certificados, enfim, e foi evoluindo aquilo. Aí eu saí da Bully, depois eu entrei numa outra agência que eu fazia um atendimento, mas não tava legal. Na verdade é ao contrário. Eu primeiro entrei numa agência lá em São Caetano, na Webfoco, onde eu fazia o atendimento, mas eu falava pro cara, tipo, olha, seu site tá com alguns defeitos. Eu sabia qual que era o defeito, mas eu agendava pra alguém ajudar ele. Ah, Você pode dava, ser. você dava diagnóstico. Exato. Eu era a triagem dele. E eu não gostava tá. daquilo porque eu falava, cara, não quero ninguém me ligando pra falar que meu site tá ruim. Entendi. Eu pensava tipo, assim. era um serviço espontâneo, assim. É, você tipo, eu pegava- colocava chaveiro lá no Google e ia pra quinta página e eu olhava assim, Caralho, puta, o site que tá uma bosta. inferno. Essa é uma bosta, eu vou ligar no chaveiro. Aí você ligava no chaveiro e falava, ó, o seu site tá uma Essa merda. parte comercial é sempre Entendi. complicada, né? É horrível, É esse foda. tipo de Você ligar ligação pra pessoa é que você não horrível. conhece, pior ainda quando você conhece. Mas o sabe? problema Tipo, não é nem esse. O problema é você ligar pra uma pessoa que você não conhece pra falar mal do bagulho. Exatamente. E talvez ela tá esperando alguém que queira um chaveiro e alguém falando, olha, seu site tá uma bosta, você não vai ter ninguém. Ou seja, tipo, você já pega a expectativa da pessoa e joga lá. Exatamente. É uma merda. E aí o que acontecia, aí não fiquei nem 2 meses lá, cara. Tipo, falei, não rola, não quero isso. Aí tive a oportunidade na Bully, depois da Bully eu tive uma outra oportunidade super doida, assim, que tipo, mudou um pouco da minha experiência, mas eu tive uma oportunidade na Torcedores, que era um portal jornalístico. Torcedores.com. Torcedores.com. Tô ligado qual que é. Torcedores.com. Irado. Você escreveu? Não, eu tive a oportunidade de cuidar do pessoal que escrevia lá. Da Então hora. eu pegava esses júnior, fazia as postagens no Instagram, pegava esses júniors, tentava trilhar eles dentro do caminho, porque lá na Torcedores, até para o pessoal entender, você entra, você pode escrever sobre alguma reportagem, lógico que existem lá as regras, mas você tem todo um guia que no final você pode, cara, tá ganhando dinheiro com a sua escrita. Então, para quem fazia jornalismo era legal. Então eu entrava em contato com a Anhanguera para tentar agendar a apresentação e assim. Também não me encaixei muito bem, mas foi uma experiência bem legal, porque eu tive um contato com o pessoal do esportes muito próximo. E eu adorava isso na época, né, cara? Tipo, era um jogador ácido ali de League of Legends, então... Você gosta de LoL. Agora eu só jogo o modo do TFT lá. Mas... Não tenho ideia do que vocês estão falando. LoL Gamers. Basicamente. Gamers. Então, assim, era um mercado muito legal. A gente tava tendo parceria onde quem ia assinar os... Porque a gente tava tendo uma questão de cursos dentro da Torcedores, onde quem ia ensinar esses cursos era, por exemplo, os jogadores do Flamengo de hoje, da NTZ. Legal. A gente foi uma vez na Gaming House da NTZ, então eu falei, cara, isso é um mundo muito legal. Acho que eu quero ficar aqui. E aí eu descobri que não. Descobri Não. que, cara, eu quero marketing digital e é isso que eu quero Pra seguir. empresas diversas e não só Exato. focada no Não, mercado de não, games. não. Que é um mercado Adoro. legal. Eu adoro também. Mas eu gosto de participar jogando. Como espectador. Como player. Como não player exato. e não como... Posso sim. fazer a pergunta mais importante Claro. da conversa? Você já jogou Skyrim? Já, com certeza. Nossa. Tô com Que ele no pariu, meu no Xbox Puta lá, que com pariu. eles Esse é o jogo liberados. Você vai você não voltar pode um não dia ter. aqui pra gente só falar de Skyrim. Com certeza. Que infelizmente não vai dar tempo de a gente entrar nisso, mas puta que pariu, que jogo, Não, né? é fantástico. E o legal é que Fantástico. agora que tá no... Eu assino o Game Pass lá do Xbox, eles liberam... É um Netflix dos jogos, Tô é ligado. fantástico. E ele tem o Game Mod, e ele tá no Definitive Edition, então ele tem o Gmod, então você pode pôr mod no jogo. Sim. No Special... do- Mas o do Play também tem, só que é mais limitado. Eu já ouvi falar que o Special Edition do Play 4, os mods são mais limitados do que os mods que tem pro computador e pro Xbox. Ouvi Não, dizer. pra PC é infinito, né? Você sabe que Skyrim foi um dos poucos jogos na minha vida que eu só joguei no computador. Caralho. Porque eu sou um cara bem consoleiro, né? Eu joguei no gosto de 360. console. Eu joguei no Play 3. Na época que eu fazia Jogou no cursinho Play da 3. Objetivo pra entrar Jogou quando? na Unip. No 360, eu joguei, tipo... Eu joguei... Play 3, 360, Um ano inteiro, é a mesma assim. geração. Nossa, eu joguei era no incrível, computador. cara. Joguei no computador e era legal. Eu jogava no notebook que eu tive que, mano,
Apagar milhares de Puta coisas. que pariu. Eu era o nerd do Skyrim. Eu era, tipo, fudido em todos os aspectos Não, eu possíveis, todas as adorava. guildas. Não, era bizarro. Mas quando você começava o jogo, você tinha que ir pro lado do cara que era o prisioneiro, que ia te liberar, e aí você upava sem de sneak, porque você ficava agachando atrás dele, aí você tentava roubar ele e upava uma Tinha skill de sneak. vários, tinha, tipo... Então, tipo, você já conseguia com skill level 100 de sneak no... Tinha uns bugs saindo do bizarros, dragão. olha lá. Em não Riften sabia você dessa. pegava um speech numa lojinha lá. Sim, tinha Enfim, o de que loucura, conjuração, muito bom isso. que você pegava a caveira, jogava na água e você conjurava ela. Só que ela tava na água, ela se afogava. Então você ficava conjurando e infinito. Ganhava... Caralho. Nossa. Eu tinha muito dessas. Cara, eu sou uma pessoa muito nerd, na verdade, né? Sim. Nesse sentido de jogos. E é que a gente tá indo mais pro talvez o trabalho, mas eu vou aceitar esse Sim. convite de Não, falar, porque por olha. favor. Vai Porra, longe, vamos, cara. Porque se for pra falar de Skyrim, eu consigo falar, tipo, por 10 horas. Não, e mas, meia, Sim, não, mas ó, tranquilamente. a gente vai marcar com o Thiagão de novo daqui, sei lá, uns 6 meses, um ano. E aí você vai ter fechado pelo menos o The Witcher. Porque daí a gente vai trocar uma ideia Tá. sobre Skyrim e sobre The Witcher 3, Wild Hunt E Cyberpunk. e Cyberpunk. Esse eu não joguei. Eu também não joguei ainda, Eu mas é o joguei, tempo pra mas- gente jogar. Foi decepção pra você também? Cara, foi decepção porque a gente colocou um pouco de expectativas na CD, mas eu Aham. acho que a gente colocou muito peso. Mas assim, o jogo você pega e você olha assim o jogo e você fala, cara, isso aqui vai ser fantástico. Mas ele não está pronto. Mas não tá pronto. E aí foi exatamente isso, tanto que eu pedi um exatamente a crítica reembolso. que eu ouvi de todos os meus amigos que compraram. Exato. Todos. Eu pedi 2 reembolsos, pra você ter noção. É a Microsoft que me perdoa, mas eu joguei a primeira e aí a primeira estava injogável, porque quando eu baixei, tava sem o patch e, E tipo... é Microsoft Studios? Não. A Microsoft eu pedi um reembolso dentro do Xbox, entendi. mas é da Achei que CD. era o jogo. O jogo tinha. Não, é da CD Projekt Red. É a mesma dona do The Witcher. Tá, Por entendi. isso que a expectativa foi lá em cima. Entendi. E aí aconteceu que eu pedi o primeiro lá, porque quando eu comprei não tinha dublagem em português, tá ligado? Eu tinha que colocar o console na região do México pra liberar a dublagem pro meu país. Eu falei, cara, não tá legal. Aí pedi o reembolso, joguei nem uma hora. Aí depois saiu o patch, a atualização, falei, cara, vou tentar. E aí tava jogando, só que aí ele tava crashando o videogame. Eu falei, mano, é aquele tipo de jogo que vai ser muito foda, mas que Mas você não só tá vai conseguir pronto utilizar ainda. quando ele estiver pronto. E Então, falaram, pelo que eu ouvi falar, ele é pronto para as próximas plataformas, pro Play 5, Sim. para outros consoles. Porque no Play 4 não tá rodando direito. Um brother meu falou que a Que cabeça, merda, hein, a mano? cabeça do Keanu Reeves fica sumindo. Tá ligado? não é porque ele seria um jogo da geração passada, só que aí eles quiseram emendar com tudo e cagou. Pra PC é fantástico. Pra PC você roda lindo. Tiago, a pergunta é: quantos quilos você tem hoje? Hoje eu tenho 86. Me pesei 86 hoje. quilos, você se pesou hoje. Me Quanto pesei você hoje. tinha? 145. Cara, como isso? Faz as contas aí. Infelizmente, eu queria abordar tantos mais assuntos, mas tá acabando o também. nosso tempo. Eu queria saber, pra finalizar, como você fez isso? Cara, como eu falei, eu sempre tinha a intenção de emagrecer. Tá. Né? E aí chegou um momento, essa história, eu falei que eu queria criar um livro chamado The Breaking Bad, de cama. Ah. Com a imagem do Breaking Bad. Fudido, Mano, eu pensei nisso Da por quê? hora. Tava na época da Tagal, da minha penúltima agência. E aí fui na casa de uma amiga e, cara, beleza, tava lá, a gente acho que assistia um filme, alguma coisa do tipo. Nada demais, era uma amiga de tempos, da época do Laura Lopes, enfim. E ela tinha me chamado que ela tava mal por causa do namoro. Eu falei, não, beleza, vamos lá. E aí eu fui sentar na cama dela. Eu quebrei a cama dela. Não. Aí eu pensei assim, cara, ela já tá mal, tá ligado? Tipo, com um término. E eu vim aqui e, tipo, Quebrei a fudi a cama dela. Ainda bem que, tipo, era Então, uma tipo, amiga, tá ligado? Não era outra situação exato. E, tipo, que não fosse entender. Cara, foi assim. Eu falei, caralho, eu quebrei a cama dela. E aí foi quando deu, tipo, um choque. Breaking the Bad. Por isso que eu pensei no Breaking Bad. Eu tenho até uma imagem disso, Cara, cara. que demais. Dá muito É pra louco. fazer. E aí eu pensei, cara, não dá. E acho que foi um dos primeiros impulsos. Logicamente, como eu falei, eu já tava Você querendo. cogitou fazer bariátrica no começo? Cogitei. Tanto que meu amigo Alan, ele fez, né? Tá. A bariátrica, ele até falou pra mim, mas eu não tinha convênio e tal. Eu falei, cara, muito caro, também não vai rolar. E também é E eu foda, sempre, né? e é Até pra foda quem porque faz. você sente todos os sintomas, cara. Tipo, ele às vezes hoje em dia come alguma coisinha ali, ele sente uma dor. E acho que todo bariátrico reclama um pouco disso. A bariátrica é boa porque... É que assim, não criticando quem faz a bariátrica, pelo acelera amor o de processo, Deus. Ela talvez. acelera o processo. Mas eu preferi fazer a operação no cérebro do que no estômago. Sim. Então foi exatamente isso. E aí eu brinco dessa história da Breaking Bad, porque foi engraçado que foi a partir daquele momento que eu falei, cara, eu vou fazer uma dieta. Mas eu sempre pensava em fazer uma dieta e nunca funcionava. Só que a partir daquele momento eu falei, não, vou fazer. E aí, cara, eu juntei uma dieta de jejum intermitente, tirei refrigerante, Da sua cabeça ou tirei você passou doce, com da minha nutricionista? cabeça. Eu já tava olhando algumas coisas. Não passei com nutricionista, não Caralho, fiz eu Não fez dieta. coisa não. com ninguém. Não. Você perdeu 60 quilos sozinho. E Caralho, eu sei que isso é mano. muito louco, porque até hoje eu não fiz os exames pra saber como é que estão as coisas. Porque eu falei, Você jura por pandemia Deus? Juro por Deus.
Juro por Deus. possível. Falei, a pandemia tá aí. Falei, Quando cara... começou o emagrecimento? Começou... Em março a gente entrou de home office devido à questão da pandemia. Calma, você tava com 145 Até quilos em março do ano passado. 2020. Sim, eu perdi os 48 quilos em 8 meses. Caralho, na pandemia, eu, perdeu eu, na eu pandemia, achei na um pandemia, desses velho. aí que você perdeu na quarentena. Foi metade. Cara, isso que eu falo que... Eu não vou falar tudo, mas metade foi. Mas isso que eu falo que é muito louco, cara. Porque, tipo, eu falei, já que vai entrar nessa... Porque, assim, aconteceu o seguinte. Eu comecei a fazer academia, aconteceu essa questão. Eu falei, foi engraçado que eu uso esse ponto da cama, de quebrar a cama, porque foi a partir dali que eu pensei, cara, eu vou pra academia. Aí, segunda eu fui. Sim. Aí comecei, uma semana e meia de academia, vamos fechar todas as academias, lockdown. Aí eu falei, mano, e agora, né? Quer saber, eu vou fazendo a força do ódio. Aí não podia sair de casa. Ia na garagem, cara. Eu lembro que meu tio tinha uma daquelas bicicletas de, tipo... Que ajudou pra Transport, caramba. tipo, É, isso. transport. Sei. Mas quebrou um mês depois, assim... Acho que por causa do peso mesmo. Breaking Transport. Eu tava quebrando tudo já, tá ligado? Perfeito. Mas aí quebrou também. Eu Te falei, ajudou quer a perder saber? 10 quilinhos. Ajudou, eu perdi rápido no começo. E aí... Falam que no começo é fácil, porque Porque é só você você perde mudar um líquido. pouquinho o hábito que já, tipo... Você perde muito Muda. líquido. Eu ainda quero chegar nos 80 quilos. Eu planejo chegar nos meus 80, que é perder 6, voltar pra academia. Eu sei que isso vai demorar uns 3 meses. Porque eu perdi, por si, assim, os 48 quilos em 8 meses. Mano, você perdeu animal. 48 quilos Tipo- em 8 vezes. Sabe o que é isso? Só Sem que- uma cirurgia. Mas sabe o que é mais louco do que isso? É que eu perdi 36 em 3. Então, tipo... É muito rápido, cara. Quem te viu em janeiro, quem te viu em junho, pessoas diferentes. Mas aí que tá a questão, que foi a melhor parte da pandemia. Ninguém viu. Ninguém me viu. As verdade. pessoas da minha família, meus amigos, todo mundo foram me ver quando eu já tinha 88 quilos, Ou tá seja, ligado? choque Então todo bizarro, mundo olhou né? e falou, oxi, o que tá acontecendo? O cara tá doente, tá ligado? O cara ficou um cracudo aí. Cracudo, tá fumando mano, cracolândia, com certeza. Assaltou os carros. É, Assim. peguei Covid e Bem que eu emagreci, sou cara. parecido com você. Tá vendo? Mas foi isso. E mais uma coisa que me ajudou mais, assim, que é muito legal isso, e eu interajo até hoje com o pessoal, que foi, cara, eu comecei a postar no Instagram. Tipo, todos os dias que eu ia treinar, eu postava no Instagram. E aí, tipo, não, o pessoal, não, vai lá, faz, não sei o quê. E é legal que hoje eu tenho um Insta e passo toda a perspectiva. E tinha uma coisa que eu sempre gostei muito, que eu quero muito, e tenho essa meta, não sei se pra esse ano por causa da pandemia, mas é correção silvestre. Então eu já consigo Legal. correr os 15 quilômetros dela, Sim. dali pra poder... Eu acho que é São isso que eu ia Silvestre. entrar, que, tipo, você além da dieta foi corrida o principal. Uhum. Tá. 100%. E Tá. alguns exercícios em casa de tipo abdominal e levantar a mesa. No começo esteira e depois rua, ou teve alguma... Não, eu fui caminhar na rua, fiz o transporte até quebrar, Sim. preciso arrumar. E aí depois eu comecei a andar na rua. E assim, eu comecei, ainda quando eu tava andando, um mês depois, eu tava com, sei lá, 140. Eu tinha perdido 5 quilos por causa da 5 dieta, era quilos. muito. Eu aguentava correr 200 metros, 500 metros ali, morrendo e 2 quilômetros andando, tipo, morto. Aí hoje, cara, quando eu pego no final de semana pra correr, eu corro os 15 Espetáculo, quilômetros. mano. E pra Corre mim é 15K fantástico. hoje. Corro 15K. Olha Eu não isso. corro 15K se eu Nem 15K, fudei, mano. Você tá louco. Meus Eu- amigos falam isso, Você você é não corre louco, 10K? tá ligado? Você não corre 5K. 5K eu não corro. Você não mas- corre 5K. Eu não corro 5K também, eu acho. Assim, Mas correr nas desgasta épocas demais. boas eu correria 15. Correr desgasta demais. Na época boa. Eu Em acho outrora. que 15 eu nunca corri na minha Tô vida. brincando, eu não É muita coisa. Tô batendo pra caralho no microfone. Tá nervoso. Não, 15 Pra quem eu tá nunca vendo a corri. entrevista, é a terceira vez que ele me agride, a quarta ele vai pedir música aqui pra fechar o Manari Talks. Caralho, mas que loucura, Mas foi né? assim. Mas o que mais me ajudou foi uma parte de propaganda de que eu estava fazendo A galera aquilo te no meu- incentivando. Sim, e aí eu criei uma dieta, eu criei um e-mail de dieta, não cobrei por nada disso. Falei, galera, quem quiser, eu tenho os videozinhos lá no Instagram, então... Que legal. Que, tipo, foda. tem Você lá tá no- ajudando, de certa Sim, forma, as outras eu cheguei a pessoas. mandar umas 40 dietas aí. Olha que Caramba, da hora, mano. velho. Muita Que gente, muita fita. gente cegando. Porra, isso é do caralho. É muito louco isso. Você que passou por isso. Vamos lá. Minha mãe fez bariátrica. Conheço várias pessoas que passaram por esse processo ou que são gordas e querem emagrecer e estão usando de outros artifícios, tem que perder, ou tem que fazer operação, enfim. 2 perguntas. Primeiro, existe um jeito certo? Segunda, todo mundo, se quiser, consegue só pela força de vontade? Cara, eu acredito que assim, as duas respostas são sim. Por quê? Não existe o jeito perfeito, mas existe o jeito que seu corpo vai se adaptar. Eu, por exemplo, no início, nos 3 primeiros meses de jejum intermitente, eu tava perdendo muito peso. Mas aí eu fui correr um dia, por exemplo, e eu não aguentava mais do que 3 quilômetros.
E aí foi no final de semana na casa do meu amigo, né, do Alan, a gente falou, cara, vamos fazer um churrasco, vamos. E no churrasco eu comi um pouco mais do que eu tava comendo da dieta. Fui correr no domingo seguinte, corri 5. Eu falei, então, peraí. O jejum tá me proibindo porque eu não tô tendo energia pra poder queimar aqui. Sim. Então, assim, vai muito de como o seu corpo se adapta com a dieta. Tem gente Você foi que conhecendo o seu corpo, Perfeito. você precisava, energia. Esse é o segredo, então. Esse é o primeiro segredo. O segundo é você... Cara, é uma guerra diária. Hoje, eu acordei 7h30 da manhã pra ir correr. Hoje. Com a vontade... Sexta-feira. Amanhã provavelmente eu vou fazer isso e domingo também, porque eu tô Tá. sempre fazendo. Porque virou um hábito. Tá. Mas pode ter certeza que no início é pior, mas hoje ainda eu acordo e falo, cacete, vou correr, tá ligado? Porque, tipo, o seu corpo... eu vi um vídeo uma vez no Facebook que é fantástico, que o cara que perguntam pra ele mais ou menos uma coisa parecida. Como você consegue a não ter preguiça? Ele fala, mas eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça quando eu acordo, quando eu vou colocar o tênis, enquanto eu tô saindo pra caminhar, quando eu tô esticando na minha casa. O tempo inteiro ele tá Eu com fico preguiça. pensando assim, eu hoje, de manhã, enquanto eu tô colocando o tênis, me esticando, comendo a banana que eu como antes de Que um copo saco, d'água. vou ter que... Puta, que cara, cagada eu tô sexta-feira eu não vou fazendo. correr hoje não, né? Tipo, e não, cara, depois que você começa a correr, a sensação de quando você volta. E eu sempre corro no mesmo lugar que eu comecei quando começou a dieta. Então, cara, pra mim é fantástico passar Você ali e vê a falar, evolução, mano, né? eu não corri aqui, tá ligado? Eu entendo um pouquinho ainda, porque eu sou muito leigo nessa coisa de superação. Sou muito leigo nessa coisa de forçar o seu corpo a fazer alguma coisa porque ele se sente bem. Tô muito no começo, mas eu tô começando a sentir o que você tá falando e começando a entender. Porque é Sim. surreal. A sensação depois, ela vale a pena, mano, 1000%. Ela é quase. É quase uma excitação da sensação. Exato. É tipo, é um prazer de você estar com aquilo e você falar, poxa. E aí vem aquela pergunta que vocês me perguntaram de tipo, você acha que seu ensino médio ainda é pior do que agora? Hoje, o Thiago de hoje, fechando um ciclo, eu falo, cara, com 24 anos eu infartei, eu já fui noivo, então, tipo, já passou por coisas doidas na minha vida. Agora, vida. tipo, você Exato. tá, E você agora eu passou falei- por uma experiência, né? Exatamente. Por uma mudança. E aí eu falei, cara, e hoje eu sou o Thiago que eu queria ser de 10 anos atrás, tá ligado? Cara, que é o que Thiago que... demais. Muito mais produtivo no trabalho, porque agora eu tenho confiança de falar, Sim. entendeu? Eu não tinha aquela autoconfiança. Eu me olhava no espelho e eu me odiava. Como eu falei, eu entendo as pessoas que têm essa confiança, perfeito. Se elas têm isso, ótimo. E eu me odiava. Então, eu às vezes deixava de estudar, às vezes deixava de falar numa reunião, às vezes não ia muito bem. E hoje, cara, pra mim é extremamente tranquilo, tipo... Você lidar com os seus... Exato, eu faço, tipo... Porque na época, eu não sei se isso é uma mente de gordo, mas na minha mente pensava assim, porra, as pessoas vão me julgar, tipo, nossa, olha aquele que aquele gordinho tá fazendo. E na minha mente funcionava assim, então eu me julgava. Às vezes as pessoas não estavam nem aí, nem sabia quem era eu. Mas na minha mente eu me julgava. E hoje não, eu faço e tipo, pô, beleza, eu consigo fazer numa boa e esse sou eu que eu quero ser. Ainda não, porque eu quero ter essa questão do peso. Mas respondendo, tipo, cara, é muita força de vontade da pessoa. Cara, É muito parabéns, difícil. Thiagão, Irado. animal. Eu agradeço. Porque... Cara, infelizmente tá dando o nosso horário, imagino. mas eu queria muito estender esse papo com você, principalmente pra entender mais de superação, né? Porque eu acho que dá pra aplicar isso com tudo, né? Exato. na Várias vida. coisas diferentes. Exato. Várias coisas E, diferentes. Não é assim, só tudo, peso. Tudo que parte de mudança de hábito, né? É o que geralmente Exato. dá o turning point na sua vida. Exatamente. Cara, queria te agradecer muito. Imagina, eu por que vir agradeço aqui o hoje. convite. E eu tô falando sério, você vai voltar aqui Vou, um dia e com a gente vai certeza. falar só de Skyrim. Fechou. Se você falar de. Tô brincando. Não, Mas Aí sério, você tira o sério, microfone Vamos dele falar, de vamos vez, falar. tá Na ligado? próxima que o Thiagão vier aqui, a gente vai falar sobre games. Provavelmente um papo aprofundado aí sobre o que a gente joga, porque pelo que deu pra sentir dele, ele é um cara que gosta. Não, adoro. Nós dois Passa somos tempo. pessoas que gostamos também. A gente gosta bastante desse universo, cada um na sua praia. Mas a gente Exato. curte. E é isso, gente. Obrigado por ouvir mais um Manari Talks. A gente vê vocês na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado da participação do nosso grande amigo Thiago. Thiago Marmo, Obrigado, Thiago Sejex, Vitor Camaroto, um abraço. E lembrando, por favor, sigam a gente nas redes sociais, Manari Talks no Instagram, sigam no YouTube e no Spotify, No é Spotify. claro. E, por favor, quem puder se inscrever no canal do YouTube, é importante pra gente essa força, tá? Falando aqui no finalzinho, dá um like ali, se inscreve no nosso canal, que a gente vai estar sempre aqui com muita cerveja e loucura. E acompanha também todo o nosso conteúdo no site da Manari Talks, que é manaridigital.com/podcast. Valeu, Exatamente. rapaziada. Perfeito. Valeu, Thiagão. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Será Agradeço. sempre muito bem-vindo aqui. Opa. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente.